a musiquinha da despedida tem que ser o Boa Noite Vizinhança. Não, a música da despedida. Tururu. Podia ser aquela música de Joelma, né? Que não era alguma coisa que é livramento, não sei, alguma coisa assim, não lembro direito o nome da música. Caramba. Me vem com Joelma a essa hora. Gente, cultura popular, cavalo manco. Quem nunca assistiu cavalo manco? Você não faz ideia do que é estar conversando com o Eric, pessoalmente. Ele solta uma dessa a cada 5 minutos. Fala, meus benditos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, vocês acabaram de ouvir essa resenhazinha que a gente acabou de fazer, mas o episódio de hoje tem um tom um pouco mais significativo, mais sentimental para todos nós. Sem mais delongas, este que vos fala é Pedro Rubens e eu estou aqui com o Clube do Bolinha. Todos nós, a macharada do Bendito Podcast, se reuniu hoje para falar sobre a infância, sobre como é ser criança. E eu estou aqui com muita alegria para falar com meu amigo Caleb. Oi, Caleb. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estou muito bem. E espero que vocês curtam bastante o episódio de hoje, beleza? Eu ia fazer uma frasinha de efeito aqui, mas eu esqueci. Então, próximo. Ok, tudo bem. Temos também a presença do nosso queridíssimo... Eu ia dizer que ele consertava violões, mas eu não vou fazer essa piada, não. Meu querido amigo Eric. Inclusive, desde criança escuto essa piada. Mas é isso aí, não estragou minha infância. Tô sobrevivendo até hoje. Diriam que minha infância foi estragada por outras coisas que eu ouvia, mas é tudo fake news. Isso, por exemplo. Não sei, você que tá dizendo, jamais falei isso. Pedro, não me entregue na edição, por favor. Temos também a ilustre presença do meu querido amigo que agora finalmente pude conhecer pessoalmente, Betinho. Olá, benditos! Sim, tive a alegria de conhecer pessoalmente Pedro Rubens. E eu só queria dizer que, infelizmente, o meu tamanho me faz ser confundido com criança até hoje. Gente, Beto realmente é um chaveirinho. É um chaveirinho mesmo. Mas, para além de Beto, eu tive a honra também, desses últimos dias, conhecer um outro amigo meu, do Bendito Podcast, que fez eu me perder no meio de João Pessoa. Mas, enfim, foi uma tarde muito proveitosa, muito edificante. Meu querido amigo Gui. Boa noite, meus benditos. Como o Rubinho acabou de apresentar, eu sou o Guilherme e estou ouvindo Criança Gigante do Trono enquanto gravamos esse episódio. Então vai pagar, viu? E por fim, mas não menos importante, nosso querido amigo Felipe Machado, obviamente. Oi, galera. E Pedro, quando me conheceu, não ficou tão feliz assim. Ei, eu queria me defender em uma coisa. Eu amei ter conhecido Felipe. Ele trouxe um bombom do cupuaçu direto do Acre pra mim. Uma delícia. Caramba. Nossa, saudade daquele momento que passou, meu Deus. Amizade sincera. Saudades mesmo. Inclusive, ainda tem um bonequinho que você me deu de lá, tá? E, gente, em algum momento dessa conversa, nosso querido Elzinho vai entrar. O bichinho no dia da gravação não tava se sentindo muito bem, mas tomou um remédio, dormiu demais, vai comer. Daqui a pouco, em algum momento, você vai ouvir a voz dele por aí. Não se assuste, não é uma voz vindo do além. Daqui a pouco, Israel entra pra fechar o Clube do Bolinho. Quase era uma voz vindo do além, viu? Porque ele quase morre hoje, porque ele não come direito. Criança Pois de é. hoje. Desnutrido, né? Não, mentira. O menino parece um varapau, mas não come de jeito nenhum. Faltou tomar biotônico Fontoura. Faltou. Meu Deus. Na infância, tomar biotônico Fontoura é traumatizante. Trouxe pra pauta certa. Mas... Eu tomava sulfato ferroso. Não, meu filho, você precisava tomar alguma coisa pra diminuir a boca. Sem condições. Mas, vamos começar. Gente, nós estamos chegando próximo ao dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Era isso que eu ia dizer agora. Não é a comemoração de Nossa Senhora. Quem quiser que comemore. Mas, Como não? o que a gente comemora é que a gente tem um feriado. Não, tô brincando. É porque é o dia das crianças, gente. Quem aí nunca correu no dia das crianças? Eu acho que é no dia das crianças. Quem aí nunca correu atrás das bolsinhas de São Cosme e Damião? Que joga a primeira pedra. Eu Minha gente. Eu acho que todo mundo que foi criado na igreja aqui sabe que o docinho de São Cosme e Damião era do diabo.
Meu Deus, que triste a infância de vocês, pois eu saía correndo aqui. Esse negócio que tinha São Cosme e Damião, quando eu já tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, pô, não sabia disso não. Não, esse negócio de dia de São Cosme e Damião eu só vi na TV, em filme da Globo, essas coisas, porque na minha cidade mesmo não tinha influência disso, não. Não tinha chegado essa tecnologia ainda lá, né? Não tinha. Só lamento por vocês, viu? Porque eu, como uma boa criança de bairro periférico daqui, eu cresci, sim, correndo atrás de Cosme e Damião isso? na casa do povo. É isso, gente. Por isso que eu sou amigo de Pegava. Eric, tá vendo? Pegava e comia Mas, bastante. Era a mesma época, é? Eu acho que era no Dia das Crianças, eu não tô na dúvida. Mas como enfim, já eu fica acho aqui um que spoiler de como foi a minha É infância. não, mas não é não perto do Dia das Crianças não, viu? Era perto do São João, se eu não me engano. Ah, Pausa para a intervenção. A minha esposa tá dizendo aqui que ela orava pelos doces e comia. Maria Porque a oração Santíssima. quebrava a maldição Errada dos ela não tá. docinhos. Aleluia. Errada ela não tá. Eu acho que a próxima vez que tiver Cosme da minha eu vou fazer isso. Ora pelos doces? Sim, correr atrás, pegar os doces, orar e comer. Tava pesquisando aqui e era dia 27 de setembro. Não sei, mas acho que é isso. Então o Dia das Meu Crianças já Deus. tinha passado. De onde 26 e foi 27, que Rubinho né? tirou? A gente tá até agora falando do São Carlos. É, não sei de onde eu tirei, Nada a gente. ver com o Dia das É porque foi algo muito marcante. Gente, foi algo marcante na minha infância. Eu saía correndo Ah, mas atrás na de minha comida. infância, sim, porque faz parte da infância, gente. Exato. Se você não venha, se vocês não foram uma criança feliz, não venham tornar a nossa infância infeliz, tá Pois bem? é. Essa macumbeira aí, Porque antigamente. o Binho começava a comer doce em São Cosme e Damião, aí emendava com o Dia das Crianças e ia até o Dia das Bruxas. Pois é. E aí depois aproveitavam um hiatozinho pra chegar até no Natal, né? Ô Gui, por isso que hoje não assim, Pedro e Eric. Pois é. Pois é. Eu vou ignorar seu comentário, viu, Caleb Alencar? Mas tudo bem. E aí, gente, pra começar esse assunto, eu já soltei spoiler de como foi a minha infância. E aí eu queria saber de vocês. Como foi a infância de vocês? Foi na igreja? Foi fora dela? Foi divertida? Foi difícil? A minha, de antemão, deixa eu logo... Já soltei o spoiler mesmo, deixa eu prosseguir. Eu não fui uma criança que cresci dentro da igreja protestante. Pelo contrário, meu pai era sacristão, que pra quem não sabe, é o secretário da igreja católica. Não sei por que tem este nome de sacristão. Betinho, professor de história, se você souber, amigo, agradeço a justificativa. Mas enfim, meu pai era sacristão da igreja católica, que no caso, o padre desta igreja é o meu padrinho de batismo da igreja católica. Sim, eu amava encontrar esse padre, porque sempre que eu pedia a bênção, vinha R$50, era a minha bênção. E aí, minha infância foi toda dentro de uma igreja católica. Então, foi algo muito diferente do que possivelmente eu vou ouvir de vocês, que cresceram dentro de uma igreja evangélica. Porém, na minha adolescência, aí já não cabe mais tanto nesse podcast, mas durante a minha adolescência foi quando eu comecei a frequentar a igreja onde eu faço parte até hoje, e mudou completamente. Mas minha infância foi tipo assim, não foi na igreja protestante, foi na igreja católica. De manhã assistindo, de tarde no colégio, de noite correndo pela rua, brincando de pique-esconde, andando de bicicleta e daí por diante. A minha infância foi na igreja. Os meus pais se converteram nos anos 90, quando eu nasci. Se converteram assim, perto do meu nascimento. Então, eu bebezinho, já o pastor botava no braço e ficava lá pelo meio da igreja, no braço dele. Então, essa foi a minha vida de igreja. E, assim, eu sempre fui uma criança muito, muito diferente das outras. Eu era meio... Como eu posso dizer? Antissocial, talvez. Fugia do Ministério Infantil e essas coisas. Mas foi uma infância boa. Totalmente diferente do meu irmão. Meu irmão sempre foi essas crianças levadas que gosta de subir em árvore, andar de bicicleta, o diabo a quatro. E eu sempre fui mais ligado em ficar em casa, lendo, essas coisas. Um nerd desde pequeno. Essa infância é parecida com a de Guilherme. Só que eu tava pensando em falar que a minha infância foi chata, sabe? Porque eu era realmente essa criança que não era muito de correr, de jogar bola, essas coisas. Eu sempre fui mais na minha. Quando eu saía, em vez de ficar com outros crianças, ficar com a minha mãe. Eu era tímido, tudo mais. Aí, como vocês falaram, né? Eu também cresci na igreja. Na verdade, é quase que eu nasço na igreja, literalmente. A minha mãe estava na igreja quando ela entrou em trabalho de parto, saí da igreja direto pra maternidade.
E aí eu fui da mesma igreja por 25 anos, até que eu vim embora do Acre aqui para João Pessoa. Mas enfim, a minha infância foi de boa, foi tranquila, mas eu me tornei assim, né, uma criança bem nerd e chata, que não brincava muito e ficava assistindo TV e lendo e corrigindo todo mundo na igreja, porque eu era o nerdzinho da EBD também. Tá explicado, rapaz. O horror dos tios, dos juniores. Gente, minha infância foi ótima. Eu fui um pirra muito virado. Mãe dizia que... Eu tinha babá, né, quando eu era menor. E mãe dizia que umas 2 babás pediram demissão por minha causa. Porque eu realmente aprontava muito. Assim, eu sempre fui muito... Eu não sei se a palavra é essa, mas eu vou falar extrovertido, mas não era bem extrovertido, mas eu realmente era muito... Danado. Muito danado, obrigado. Azogado. Dizem que não pode chamar de danado, porque danado, inclusive danado dizem que é uma palavra demoníaca, alguma coisa do tipo, né? Enfim, é coisa de infância, mas enfim. Eu sempre fui muito arruaceiro. Azogado. Eu cresci numa vila e, por exemplo, Pedro teve aqui em casa, né, essa semana. E eu acho que ele deu que entender, eu moro aqui desde sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, eu cresci numa vila que é tipo, as ruas aqui são as casas são muito próximas, é tipo rua A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, vai até a K. Então, e como antigamente era assim, as coisas eram um pouco mais seguras, digamos assim, eu cresci na vila que era o pessoal que ficava na frente de casa mesmo, conversando até tarde da noite, eu saía brincando, eu morava na rua A, brincava, ia lá pra rua G, brincar com o pessoal da rua G, depois estava no outro dia brincando com o pessoal da rua K. Então eu sempre fui muito arruaceiro, assim, de estar na rua, de tá pegando bicicleta e andando na rua, de empinar papagaio na loja de casa. Eu sempre fui muito, literalmente assim, sabe? Uma criança de bairro pobre, de periferia assim, que brincava na rua que não era nem calçada na época. A gente brincava de tazo e fazia essas coisas assim. Então, eu sempre fui muito de boas, assim. Eu consumia as coisas que diziam que era do capeta, então eu assistia muito desenho também. Ia pra casa dos outros pra assistir desenho, ia pra casa dos outros pra brincar de boneco, essas brincadeiras de rua, de sete pedras, queimado, barra bandeira. E às vezes eu brincava de pique-esconde, tipo, valendo 2 ruas aqui da vila, ou às vezes a vila toda, enfim. Eu realmente sempre fui, graças a Deus, assim, eu sempre tive muita liberdade, assim, no bairro onde eu moro, nas zonas onde eu moro, de ter vivido bem essa infância, assim, sabe? De estar brincando com o pessoal. Minha família sempre foi muito próxima, ainda mora, né, bem próximo. E aí eu também tive essa facilidade, esse privilégio, na verdade, de ter meus primos e crescer brincando com os primos. Minha família é grande, né? Então eu brincava muito com os primos e passava às vezes dias na casa dos meus primos brincando. E até hoje a gente tem o costume de se reunir pelo menos umas 3 vezes por ano, assim, pra gente jogar jogo de mesa, de tabuleiro, assim, sabe? Que a gente gosta muito. E disso eu não tenho como reclamar, assim, sabe? Eu posso dizer que eu realmente aproveitei muito a minha infância, assim, e como eu não fui criado em igreja, né? Minha infância não foi igreja. Na verdade, eu comecei pra igreja mais na minha adolescência, tipo lá pros 15 anos, mais 14, 15 anos, mas comecei a meio que levar a sério a vida de crente, digamos assim, só uns 17, 18 anos. Então ainda parte da minha adolescência foi nessa pegada de estar na rua, de estar brincando com o povo. Ainda mais pra frente, depois aí o trem desandou, aí vem os problemas psicológicos, aí você já fica meio um pouco isolado do mundo, mas aí tudo bem. Até então a infância foi ótima, assim, sabe? Foi bem, deu pra aproveitar bastante. Eu gosto demais dessas coisas de brincar na rua e tal. Quando eu era moleque, eu também tinha esse costume de brincar na rua, só que não era nem rua ainda, né? Eu morava num sítio. Então era estrada. E tipo, era um sítio perto da rua, 600 metros assim da rua, só que tinha, sei lá, 8 casas no máximo. E as crianças que tinham, era eu e meus 2 primos, que moravam quase do lado um do outro. E, velho, foi muito massa. Bola no campinho que a gente fez, a gente fazia campinho, a gente fazia rampa de bicicleta, a gente inventava uma brincadeira de todo jeito lá. Inclusive, eu me lembro, enquanto o Eric falava aí de sete pedras, né? Uhum. E tal, e eu me lembrava de uma que a gente fazia, que era cuscuz.
Misericórdia. Eu estilava, cara. Eu brinquei umas 2 vezes. Depois que eu apanhei, eu deixei pra lá. O conceito era o seguinte, pra quem não conhece. Fazia um montinho de terra e colocava um pozinho bem no meio, lá em cima. E a gente ia lá tirar o cuscuz da gente, né? Cada um tirava um pouquinho. E aquele que derrubasse o pozinho tem que correr, meu amigo. Corra o que sabe, meu velho. Que se alguém pegar suas costas ali, ele vai largar a mãozada. E, bicho, brincadeira de agressão. Maravilha. Oxi, criança, pô. Só presta assim. Eu fui uma criança muito feliz, velho. Criança de sítio, criança de igreja também. Podia ver o Dragon Ball da vida? Podia não. Mas assim, é muito massa e é meio nostálgico. Se deixar assim, a gente entra num limbo que fica falando disso direto, mas eu não quero só. Eu sei que eu vou só meio o tiozão, velho, mas eu não queria só, mas é porque é impossível. Mas o lance de brincar no tete a tete, porque na época até tinha computador, mas era muito nichado, era pra quem realmente tinha condições. E a gente tinha esse privilégio de não depender de meios eletrônicos pra brincar, né? Enfim, deixa pra lá. Pô, bicho, o meu primeiro computador, meu pai comprou, né? Ele nem comprou, ele trocou na antena parabólica que a gente tinha aqui, não usava. E ele pegou esse computador nessa troca, né? Ele não tinha internet. E a única coisa que tinha pra fazer era jogar paciência e jogar um jogo de emulador que tinha, de Nintendo e de Mega Drive. Aí foi lá que eu conheci Tartarugas Ninja, que a gente mencionou no podcast passado. Uhum. Aquele X-Men também. Era muito massa, tá ligado? No mais, a minha infância foi... Acho que não poderia ter sido melhor, tá ligado? Mesmo se eu fosse uma criança com mais condições, eu acho que não seria melhor do que foi. E foi muito boa, de verdade. Eu corria, eu brincava, eu fiz bons amigos que até hoje eu os conheço e falo todo canto que eu vejo. Apesar de eles não terem seguido um bom caminho na vida, fica no ar aí, mas principalmente no futebol, né? A gente faz muita amizade. Principalmente quando é criança, né? É uma coisa que proporciona muitos bons momentos. E era jogador caro, pô, era goleirão. Montanha, fechava o gol. Como toda criança gorda, né? Todo menino gordo, vai pro gol, meu filho. Exatamente. Fábio, você esqueceu de dizer que na sua infância você era youtuber. Não, aí a gente deixa para outro episódio. Exato. Isso pra lá, pô. Ótimos vídeos, inclusive, né? Cala a boca, Felipe. Eu já assisti. Quem quiser saber mais, chama o inbox. Baixa pra cima. Lói, a minha infância, acho que eu fui uma criança muito, muito influenciada pela cultura pop, de verdade. Como eu falei, né? Eu não era muito de estar com outras crianças, de brincar muito e tal. Apesar de que eu tive isso, né? Já fui de brincar na rua, já fui de ter essas coisas mais nostálgicas aí, de criança raiz, millennial. Mas eu sempre fui daquele que ia, mas ficava tímido, ficava na minha, não me tomava muito. Eu era mais de ficar em casa assistindo desenho e basicamente era isso, né? Era assistir desenho que eu mais fazia, porque também a gente não tinha muita condição. Então, quando a gente foi ter um videogame em casa, eu já tinha, sei lá, meus 14 anos. Foi meu irmão mais novo que tinha um Play 2. Sabe? Antes disso, a gente tinha que ir para casa dos nossos primos para aproveitar videogame, para aproveitar outras coisas, assim, até mesmo TV a cabo, né? Então, mas o que a TV aberta oferecia, eu estava ali assistindo. Às vezes a minha mãe proibindo, sim, às vezes quase sempre, mas estava lá assistindo. Olha, a TV aberta oferecia coisa muito boa, viu? Sim, TV Cruz, Sábado Animado, Bom Dia e Companhia. Eu ainda cheguei a pegar um pouco da fase da Manchete. Talvez eu esteja me dedurando aqui, mas eu peguei a TV Manchete. É assim que se entrega a idade. Tinha um programa da Deb, que foi quando eu conheci Cavaleiro do Zodíaco, Black Man Rider, foi na TV Manchete. Sangue de Cristo, eu lembro desse programa da Deb. Pois é. E depois Deixa eu ainda contextualizar. teve... Gui, fale.
Deixa eu contextualizar uma coisa para quem está nos ouvindo. Quando o Machado fala coisas proibidas, não é o que você está pensando. A gente vai explicar daqui a pouco o que são as coisas proibidas da nossa infância, mas nós estamos falando sobre coisas que as crianças normais assistiam, mas as crianças de igreja não podiam. Pronto, é uma coisa só. Importante, né? Importante, porque fala assim, eu era uma criança que assistia coisas proibidas. Aí complica, né? Antes de... Aproveitando o ensejo que Machado tava falando sobre ele, era que adentrou no assunto de TV aberta. Eu não tinha comentado enfaticamente sobre isso, e antes de passar para Betinho e Israel, que vão falar ainda sobre a infância deles, só queria fazer um adendo. Que eu acho que... Eu já falei isso até em algum outro podcast, que eu não lembro qual, mas eu acho que muito do que eu penso hoje com relação à cultura pop, a minha paixão por cinema, por audiovisual, vem desde a minha infância. Eu passava a manhã assistindo. Eu começava no SBT e terminava na Globo, assistindo desenho. Sempre estava assistindo filme. Eu sou da época que eu era apaixonado, e ainda sou hoje em dia, por Power Rangers. Aí de alguém aqui que quiser ousar dizer que é o Power Ranger branco ou verde, porque eu sou o próprio Tommy Oliver, desculpa. Ainda serei um Power Ranger, vou atuar ainda, se Deus quiser. Mas, É bom que o capacete entra fácil na cabeça, né? com certeza. A roupa, principalmente, vai ficar bonito. Agora tu fala, eu assisto a temporada atual de Power Rangers, a Dino Fury. Amigo, pelo amor de Deus, Power Ranger é vida. E Power assim, Ranger quando tiveram os Power Rangers do Brasil, que também é chamado de Bambu Luar, é Bambu Luar. Bambu Luar, da Angélica. O sonho da minha vida era participar dele, gente. Eu disse, agora é minha chance, minha vez chegou. E não chegou. Mas enfim, vai chegar. Então, assim, muito do que eu penso hoje em dia, muito da minha visão com relação à cultura pop, vem da época de que eu era criança. Foi uma base muito grande para o que eu penso hoje em dia. Era só isso que eu queria falar mesmo. Eu vou aproveitar então pra falar da minha, porque foi um pouco curioso, assim, né? Porque, assim, eu fui nascido e criado na igreja também, nesse pique, assim, desde que eu me entendo por gente fazendo coisa na igreja, mas sempre trabalharam na igreja, sempre foi aquela família que todo mundo conhecia, e aí a criança ia rodando os cantos, né, da igreja, assim, ia fazendo as coisas dela. E tem uma coisa, velho, que aconteceu que eu me sinto muito privilegiado, que é o seguinte: eu sou natural aqui de Recife, mas a maior parte da minha infância eu morei no interior. Tanto quando eu morava, que eu morei em Gravatá, que é aqui perto também por muito tempo, quanto também eu tenho uma família que é do interior da Bahia, então minha infância sempre foi nessas trocas, assim, né, de hora eu tô na minha cidade interior, ou tô na cidade dos meus avós. Então, por mais que na época da minha infância, assim, eu conversando com meus amigos que moraram em Recife durante esse tempo todo, eles já tinham esse acesso, né, computador, era mais coisa de prédio, brincadeira de prédio, essas coisas. Eu fui, assim, criado também na rua, né. Sempre fui uma pessoa muito quieta, assim, muito tímida, retraída no meu canto, assim, mas eu também sempre fui uma criança que gostava de brincar com meus amigos. Então, era correndo pra cima e pra baixo, inventando brincadeira na rua, levando bronca da mãe, porque eu saía pra brincar de manhã, aí eu voltava em casa de tarde pra almoçar, e ela queria que eu tomasse banho. E eu falava, mãe, eu não vou tomar banho, porque você vai brincar de novo agora. Eu vou me sujar de novo, vou ter que tomar outro banho depois. E aí eu tentava argumentar com ela que era razoável eu não tomar banho na hora do almoço, porque eu ia sair pra brincar logo em seguida. Nunca funcionava, eu sempre tomava banho. Às vezes contra a minha vontade, porque eu era uma criança meio peculiar. Mas aconteceu esse fato, assim, na vida. Mas era muito legal, assim, também, esse quê de você brincar na rua, de você... quem nunca cortou o tampão do dedão jogando bola? Vivia com o joelho todo ralado, assim, todo cheio fala de direito. Cortou o tampão, na não. rua pra brincar. Cortou o tampão, não. Arrancou o chaboco dele. Aqui era perder o tampão. Aqui. Não, tá errado. É arrancar o chaboco. Aí você me complica. Eu acho engraçado que vocês vão falar assim, quem nunca fez tal coisa? Eu. Quem nunca fez tal coisa? Eu. Quem nunca arrancou o chamboco jogando bola? Eu nunca joguei bola. Quem nunca pegou Deus, não. A gente tem que levar Guilherme agora pra jogar bola descalço pra ele perder o chamboco do pé. Guilherme era pior do que eu, porque até eu já arranquei tampão do dedo jogando bola. Eu que não gosto de futebol, já arranquei jogando bola. Tá vendo? É uma marca quase universal das crianças.
E, enfim, velho, muito louco, assim, muito legal. E essa vivência também dentro da igreja fez muita diferença, né? De você criar laços duradouros com as pessoas. Mas foi uma infância boa, eu gosto da minha infância. É uma pena que, por ter sido nesse período, assim, né, que a internet ainda tava... redes sociais, você tinha pouquíssimas existentes, era muito nichado. Então, parte de meus amigos, assim, de infância, por eu ter mudado de cidade, acabei perdendo contato, né, com muitos deles. Assim, vou recuperar agora, sei lá, 15 anos depois, se reencontrando, topando, assim, andando no shopping, topou com a pessoa e pegou contato de volta, assim, né. Mas foi uma infância legal, eu gostei da minha infância. Então, gente, boa noite. Cheguei aqui agora, né? Finalmente. Ele não acabou ainda. Então, cara, a minha infância, ela foi um pouquinho mistura de tudo isso, né? Eu acho que eu sou o mais novo aqui, como todo mundo sabe, né? Então tenho histórias super antigas aí, como o Guilherme, por exemplo, né? Nosso ancião, com todo respeito. Tá tudo bem. Mas eu lembro que, tipo, eu tive as duas fases, sabe? As duas fases, muito de brincar na rua muito e de ficar muito na frente do computador. Então, tipo, eu sou do interior, né? Eu sou de Solânia, interior da Paraíba. Minha infância inteira foi lá. E a gente morava numa casa que era na principal de Solânia, lá que tem... Um amigo, uma vez, de uma pessoa que foi lá visitar Solânia, disse que a cidade ela constituía só uma única rua, né? Então era nessa rua que eu morava. Então, tipo, eu tinha contato com se a tua cidade só tinha uma rua, né? Todas as pessoas moravam nessa rua. Não, mas ele, obviamente, ela estava enganada, entendeu? Tinha mais que uma rua, mas foi a única rua que ela viu porque era a principal, era uma rua grandona e tal. Então, pô, tinha muitas crianças lá, né? Muitos amigos eu fiz lá. A gente brincava muito de cuscuz, essas coisas, de Doninho da Calçada, que era o nome aqui, de rouba-bandeira, de esconde-esconde. Meu Deus, eu brinquei muito de esconde-esconde. E assim, tipo, na minha fase, foi muita fase lá também de Dragon Ball, Naruto e Power Ranger também. Só que na minha época não era o Power Ranger original, era o... Meu Deus do céu. Era o Power Ranger Força da Natureza, eu acho. Força Animal, Meu exatamente. Deus do céu. Sabe por que tua referência? Eu acertei a referência porque eu tenho um irmão que é 11 anos mais novo que eu. E eu assisti o Força Animal com ele. Aí eu imagino, Israel deve ter a mesma idade do meu irmão mais novo. E aí por isso que eu chutei o Força Animal. Meu Deus do céu. Exatamente isso, era o Força Animal que eu achava mó da hora, que tinha um episódio que eles simplesmente perdiam os poderes, velho. E tipo, eu só queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que a gente faz tanta questão do Israel participar porque é muito divertido zoar ele por ser o mais novo. Se ele não tivesse presente, quem a gente ia zoar desse jeito? Então... Exatamente. Eu tenho a minha função aqui continuar. de ser zoado. E tipo, era mó da hora, velho, que tinha um episódio que os caras perdiam os poderes e eles tinham que, tipo, descer o pau nos monstros sem armadura, sem nada, velho. Eu achava muito massa. Era muito legal. Então, tipo, era essa vibe, assim. Então a gente brincava muito disso também, sabe? Eu tinha muitas brincadeiras de... você vai ser tal personagem, você vai ser tal personagem. Aí a gente saía quebrando o pau, assim. Claro que, tipo, sem machucar ninguém, né? Do jeito lá de criança de brincar. Não era jeito de criança brincar, não. Então. Era muito Nutella. Graça, muito pedra. Não machucava ninguém. Eu sempre fui magrinho assim também, tá ligado? Tipo, eu era corajoso e tal, mas eu sempre apanhava, entendeu? Porque eu era o mais magrinho de todos. Eu lembro uma vez, nossa, tinha umas brincadeiras muito resenha. A gente brincava de muito esconde-esconde. Porque, tipo, era uma rua muito grande e era sempre movimentado. Não tinha tipo, muito carro pra esconder debaixo do carro. Aí, às vezes, a gente entrava nos bar, nos negócios pra esconder e tal. Meu Deus! Era um rolê gigante, assim. E assim eu já era viciado em cachaça. E foi assim que eu me viciei no álcool com 15 anos. Que tinha, tipo, um bar/lanchonete lá, que era, tipo, lá da minha casa. E, mano, eu juro pra vocês... Virou lanchonete, bar. Não, é porque tinha uma ala, assim, da lanchonete. E aí, eu juro pra vocês que tipo, tinha um corredorzão
que era onde ficava, e ninguém ia naquele corredor, porque era o da lanchonete, justamente. Então a galera ficava só na parte dos bar, que tinha as mesas e tal. E, mano, a gente ia nesse corredor lá no fundo, tipo, abaixado pra ninguém ver. Óbvio que todo mundo via a gente, porque eram as crianças tudo derrubando tudo. Não sabia fazer silêncio nem nada do tipo. Mas a gente se achava muito 007 da vida, assim, sabe? Espião. E aí a gente ia, mano, lá pro final, se escondia debaixo das cadeiras do negócio pra ninguém achar e tal. E, mano, às vezes aparecia... Desculpa, vamos parar aqui por um instante. Eu quero saber, que negócio vocês escondiam, por favor? Não, a gente se escondia. Dentro do bar. Ah, tá. A gente ia lá e escondia os negócios embaixo da mesa pra ninguém encontrar. Não. O que é que eles estão levando pra dentro do bar que eles tinham que esconder? Tinha algo muito massa nesse lugar também, que tipo... tinha também... como era uma lanchonete, tinha também esse negócio de balinha, né? E tal. E eu lembro que caía no chão do negócio e ia pra debaixo das bancadas. Então, tipo, do nada entrava alguma gente e tinha, tipo, 2, 3 crianças no chão da lanchonete tentando conseguir alguma balinha que tinha caído debaixo do negócio, tá ligado? Era uma parada muito massa, gente, muito massa. E assim, foi muito isso, muita gente brincava muito dessas coisas durante muito tempo. Até que eu consegui um computador, mas era igual o Caleb, eu tinha um computador, mas não tinha internet. Então eu só jogava emulador, ou então os inúmeros CDs que tinha lá de joguinhos, que era tipo 500 jogos em um CD. Era tipo um joguinho besta, assim, de matemática, tá ligado? Os negócios assim. E aí, quando eu consegui internet no computador, foi que as coisas mudaram um pouquinho. Porque aí eu passei a jogar Point Blank, passei a jogar Tibia de Pokémon, né? Aí essas coisas foram diminuindo, as brincadeiras e tal. Mas até o meu último ano, lá em Solânia, eu saí de lá com 14 anos, eu acho, e fui pra João Pessoa. Eu brincava muito na rua. Foi uma infância muito boa, velho, muito boa. Teve também a parte da igreja, né? Que eu não falei muito, mas sou menino nasci em igreja praticamente. Nasci na igreja, que olha só, informação peculiar aqui. Na minha igreja lá de Solânia, tinha um pessoal que me chamava de Menino Jesus. Aí você pergunta, como é que pode Israel ser chamado de Menino Jesus, esse desviado? Ele não viu qualquer beleza. Quando eu era bebê... Meu, mas é verdade. Quando eu era bebê, me levaram com uma peça da igreja e eu era o bebê do Menino Jesus. Então, tipo, desde bebê mesmo, eu tava lá na igreja participando das coisas desde já. Então, tinha muitas coisas também da igreja. Nossa, vivia no departamento infantil, tive muitas experiências peculiares no departamento infantil. Arrumei briga já dentro do departamento infantil. Deixei um menino com um catombo na testa. Misericórdia! Velho. Nossa, eram umas histórias muito massa. E, tipo, pra finalizar, porque senão eu não paro de falar aqui, porque minha infância teve muita coisa boa. Mas lá na minha igreja, o pastor, ele tinha um sítio. Que nesse sítio era onde acontecia os batismos, né? Porque tipo, tinha não era uma piscina, né? Tu pegava a água do rio e colocava... É um tanque, exato, é um tanque. E colocava lá no tanque, e aí a galera ia pra lá e tinha o batismo nesse tanque. E a gente que era criança, né? Se aproveitava e tal. E eu lembro de um dia que me marcou muito, que a gente foi nesse negócio. E tipo... Eu brincava muito na rua, mas eu também era um menino assim, meio que, sabe, mimado e tal. Tinha o meu limite, eu não gostava das brincadeiras muito pesadas e tal, não sei o quê. Não era de sítio também. E aí levaram a gente pra... Os pirrais lá, que era do sítio, levaram a gente pra ver as ovelhas, eu acho. E tipo, mano, eu fui andando lá no negócio. E tinha, tipo, um montezinho, assim, do negócio, sabe? E eu fui subindo esse negócio, não sei por quê. Subindo. Até que eu caí lá do negócio que eu fui subindo, lá do montezinho que tinha, que eu achava que era terra. Mano, eu fui subindo naquele negócio, eu caí, me melei todinho, e só depois eu fui me tocar que eu tinha caído num monte de
De bosta de Estrume. vaca, né, velho? Estrume. Estrume. Mano, quando eu me toquei, velho, vocês não estão entendendo o desespero que eu fiquei, meu Deus, eu tô todo cagado. Mas é isso. Na moral. Eu ri demais. Foi um dos momentos que mais me marcou, assim, quando eu caí no negócio do estrume lá. Foi legal. Meu Deus do céu. É isso aí, basicamente, essa infância geralzão. Você tá falando sobre. Você tá falando sobre as tretas. Você tá falando sobre as tretas que você tinha no Ministério Infantil. A minha treta no Ministério Infantil foi a minha fuga de lá. Porque eu não queria ficar no Ministério Infantil. Eu sempre fui muito neurótico com a minha idade. Porque eu nunca me achei velho o suficiente. Tipo, não, peraí, deixa eu melhorar essa frase. Eu não sei explicar a paranoia, mas é que, tipo assim, a idade pra sair do Ministério Infantil na igreja de onde eu era 8 anos. Com 6 anos eu fugi e fui pros juniores. Nossa, eu Era tinha tipo muito isso. Era tipo meu sonho, sair dos crianças e ir pros jovens, porque eu achava muito cool, entendeu? Achava muito, que legal, esses caras velhos e tal. Aí, tipo, fugi do Ministério Infantil. Aí foi uma treta lá, mas acabei conseguindo convencer a professora a me deixar ficar. Depois eu fugi dos juniores também. Quando, pouco tempo antes, quando era pra ir para os adolescentes. E aí eu fugi dos adolescentes também, não fiquei nos adolescentes porque eu também não gostava deles. E depois eu sei que eu fiquei dos jovens por um bom tempo. É um pouco deslocado, né, o menino Guilherme? Normal, não gosto de adolescente. Não, eu também não gostava de ficar com os adolescentes. Fala isso não. na frente de Israel não, que ele vai começar a brigar. E hoje ele é pastor. Olha aí. Só queria dizer que eu tenho consciência de classe, entendeu? E eu não gostava de adolescente quando eu era adolescente. Então é isso. E aí, gente, já discorremos sobre a nossa bendita infância. Israel até falou com detalhes, com minúcias da infância dele. É uma pessoa que um pouco prolixa, um pouco talvez. Mas agora eu queria saber de vocês qual é o maior medo de crente que vocês têm? Porque Halloween tá chegando por aí. Mas não é por isso não, é porque, enfim, tá na pauta, a gente tem que saber mesmo. Qual é o maior medo de crente de vocês? Eu não tive nenhum. Curiosamente eu não tinha, porque obviamente cresci numa igreja católica. E aí eu não tinha, eu acho que no máximo era aquelas... Nem de lenda urbana, eu ia dizer que de lenda urbana que eu tinha, mas não tinha nenhum. Não assisti Deixados para Trás. Não assisti... Enfim, essas coisas que a galera... Que as crianças crentes assistem, que os pais botam pra assistir. Não tive nada disso. E eu tava sempre com uma pia de água benta à minha disposição, né? Então qualquer coisa que viesse era só dar uma jogada de água assim, no instante resolvia. Agora também, apesar de eu ter crescido dentro da igreja, evangélica e tudo mais, não foi uma igreja que tinha muito essas paranoias, sabe? O meu maior medo de criança crente mesmo era da minha mãe descobrir que eu tava assistindo escondido os desenhos que ela proibia, tá ligado? Porque eu nunca tive superstição, essas paradas e tal. Eu, inclusive, alguns colegas, alguns amigos falavam sobre isso e eu começava a fazer, eu desafiava, sabe? Tipo, uma vez eu tava voltando do colégio pra casa, né? Com os amigos da escola e tal. Aí, tipo, eu acho que isso não é nem como crente, né? Mas, enfim, que eu tava voltando e tava andando de costas. E aí, falava assim, tu não pode voltar de costas não sei o quê, porque senão tua mãe vai morrer, não sei o quê. E eu afrontava e continuava andando de costas, sabe? Era desse nível, eu não tinha muita neura, assim, com nenhum rolê, assim, que a galera botava medo, né? Eu tinha todos os medos de criança crente possíveis. Eu tinha a volta de Cristo, assim, o arrebatamento, porque naquela época eu era de uma igreja pentecostal, dispensacionalista, Então tinha muito essa coisa do arrebatamento que poderia acontecer a qualquer momento e tal. E os filmes, como o Rubinho falou, Deixados para Trás, forjou caráter, né? Marcou minha infância. Esses filmes aí. Eu me lembro que meu pai tinha uma coleção de DVDs piratas. A capa era azul e só tinha o nome do filme na capa. Aí era uma coleção. Aí começava com... Acho que começava com Um Ladrão na Noite.
Aí depois tinha A Marca da Besta, A Agonia do Planeta. Olha o nome dos filmes, gente. Essas coisas. Era assim, era a grande tribulação. E a gente assistia. Eu fiquei traumatizado uma vez que o pastor passou na igreja uma série de documentários sobre satanismo e ficava mostrando cenas de rituais lá. E eu era criança, gente. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei dormindo com a luz acesa um tempão. E o bom e velho Josué Irion, né? Que toda criança crente deve conhecer esse nome, Josué Irion. Pelo menos toda criança crente dos anos 90, né? Deve conhecer o Josué Irion e os seus demônios lá dos Los Nintendos, que ele falava, e dos desenhos, a Disney e as mensagens subliminares. Eu tinha medo de tudo isso, gente. Era a criança atribulada. Um clássico. Eu vim assistir Rei Leão agora, depois de adulto. Eu tinha medo, como eu falei, eu me converti meio que na adolescência. E aí eu só pegava meio que o restinho desses medos de infância de crente. Mas eu via muita coisa. E principalmente quando a gente é neófito, né? A gente acredita, cai muita fake news dessa, fake news gospel. Mas enfim, dos medos que eu lembro, eu acho que eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Acho que sempre foi feito muito terror em cima do livro do Apocalipse. Aí você ficava com esse meio receio, você lia tudo, é maravilhoso ler, mas o Apocalipse é tipo assim, tu já leu? E aí, tu já leu? Ele ainda não, doido. Depois, o cara que li 2 capítulos, massa, é o vitorioso, sabe? Aí, como o Pedro falou também, o Deixados para Trás, eu lembro que tinha muita conversa em torno disso. Acho que tinha uma série de livros também, acho que era Ele Veio para Libertar os Cativos, eu não lembro. Sim, Ele Veio para Libertar os Cativos, é da Rebecca Brown. Isso, mas eram livros que falavam sobre essa questão de magia negra também, blá blá blá. Sim. Eu lembro que tinha um ex-bruxo, eu não lembro, que eram uns áudios que rolavam. O nome dele era Tio Chico, eu tinha muito medo desse homem, Deus do céu. Isso. Charlatão, inclusive, né? Foi descoberto, teve que subir do país. Meu Deus, Tio Chico era charlatão. Só pelo nome dele a gente descobre, o cara tem nome de personagem da família Addams, como ninguém nunca percebeu. Mas a gente acreditava. E eu acho que o medo que toda criança tem, criança ou adolescente tem, e talvez até alguns adultos, que é o medo da tia da profecia. Acho que é um medo que persegue algumas vidas até hoje. Você tá lá na igreja de boa, vem uma tia da profecia, você já fica assim, pelo amor de Deus, não vem pro meu lado, assim. Acho que é algo que a gente leva pra vida, não só pra infância. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, não conta pra ela. Bem isso. Não me expõe. Uma coisa que eu lembrei aqui, eu não sei se vocês tiveram também, mas na época que Rebelde tava no auge e tinham aquelas revistinhas que vinham com as cards, né? Que no dia 6/6/6, você tinha que queimar essas cartas, porque senão você ia ser endemoniado, um negócio assim. Pelo menos, na minha cidade tinha isso. Não lembro disso. Eu não tinha as revistinhas, eu não podia. Rebelde, eu nunca assisti Rebelde na minha vida até hoje. Eu não tinha revistinha, mas todos os meus colegas tinham. Eu não gostava de Rebelde, no caso, né? Mas meus colegas tinham. Então, desse negócio do dia 6/6/6, a galera começou a queimar a casa do Rebelde, porque criou todo um negócio assim, tá ligado? E eu lembrei disso agora. Nossa, tem gente confessando pecado aqui no chat, dizendo que já se vestiu de rebelde. Que babado. Esteja disciplinado. Só por falar isso, todo mundo já sabe quem é. Mais uma vez ele vai ser demitido do podcast, vai ser demitido de novo, todo episódio vai ser demitido. Mas avisa aí que foi falado no chat, tá? Porque senão eu já tô cancelado mesmo, eu já tô cancelado e acabou-se. Digo macho. Eu fui fantasiado de rebelde pra uma festa, um evento da igreja. Só isso. Menino, se a Convenção Batista escuta esse podcast, pronto. Misericórdia. Aí acabou-se tudo se a Convenção escuta. Todo episódio esse menino é expulso. Nossa, mas, velho, eu sou uma pessoa, assim, eu queria dizer que eu era uma criança muito cagona, mas eu sou uma pessoa muito cagona, assim, muito medrosa. E aí, até hoje, velho, eu tenho uns traumas de filme de terror, velho. Assim, eu não podia ver, mãe não deixava eu ver Rebelde, eu tinha que ir escondido assistir o Guiô, Cavaleiro do Zodíaco, que mãe não gostava também. Aí, Pokémon, essas coisas, depois de um tempo, assim, que ela foi deixando, assim, né, depois que eu tinha uns 12, 13 anos.
Mas antes disso ela não deixava, né? Então eu tenho que fazer as coisas escondidas. Mas filme de terror sempre foi uma coisa que me assustou muito. Então eu tinha pesadelo de ver o trailer do filme. Então até hoje, e aí um resquício do que eu fazia na infância era tipo assim, eu ia, sei lá, no banheiro de noite, acendia todas as luzes da casa, e eu voltava correndo, apagando tudo, e pensando, meu Deus do céu, um bicho vai me pegar aqui do caminho pro quarto. Então, meu medo de criança era filme de terror, velho. Coisa de terror, assim, Chuck, Sexta-feira 13, Pânico, qualquer coisa dessa assim, de filme de terror, até hoje, assim, eu olho com maus olhos, assim, estar em lugares escuros, ou sozinho, ou tipo, tá sozinho em casa, assim, sabe? Ou em um lugar muito esquisito, bicho do céu, velho, nem a pau que eu faço isso com a minha vida, velho. Quando eu vou trabalhar, e aí uma coisa que acontece hoje comigo, assim, que lá na igreja, né, eu estagio na igreja, e aí pra eu não ter que ficar mexendo nos computadores de um canto pro outro, às vezes quando eu preciso de um computador específico, eu vou pra onde ele tá. E aí tem uma salinha de mídia que ela, tipo assim, ela é pequenininha, tem um vidro na frente, e esse vidro dá pro salão onde tem os cultos, né, pro auditório da gente. E durante a semana esse salão fica escuro, né, fica com a luz toda apagada. Quando eu vou pra lá pra trabalhar, aí eu acendo as luzes do auditório, pra eu não ficar olhando pra janela escura. Mas algum de vocês, Maria tá mandando aqui dizendo pra mim que ela morria de medo, até hoje, de bonecas, por causa das irmãs da Pô, Assembleia. eu ia falar isso, velho. Irmão, meu maior medo da vida todinha, até hoje, é boneca. Ei, brother, mas isso não é medo só de crente, não. Tem boneca que é muito macabra, pô. É doido. Pelo amor de Deus, pô. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia pra casa dos meus primos, né? Que eram meus vizinhos. E no quarto deles tinha uma boneca que era um abajur, assim, que a avó deles tinha dado, tá ligado? Era Misericórdia, que assustador. Já senti medo tinha a aqui. boneca e na cabeça da Já boneca tinha uma imaginei. lâmpada. Meu amigo, até hoje eu tenho um pesadelo com isso, tá ligado? Traumatiza demais. E ainda mais, eu tinha muita prima. Tem muita prima, né? Piadas à parte, Pensei. Meu Deus. Caleb se controla, garoto. As piadas. Eu não entendi, alguém me As explicou. piadas. Bicho, quando eu entrava nos quartos, velho, pelo amor de Deus, cheio de boneca, cheio de ursinho de pelúcia, meu menino. Deus é mais. Eu peço ao Senhor, meu Deus do céu, se escute em oração. Que eu não tenho uma filha, por favor, que tenha um filho que ele não gosta de boneca. Amém. Amém. Não, boneca é muito assustador. Tá aí o caso de Round Six, que a primeira prova já é com uma boneca muito assustadora cantando a música da Batatinha Frita 1, 2, 3, né? Boneca realmente é algo muito assustador. Nunca tive problema. Nunca tive problema com boneca, não. Tem problemas até fora da vida real. Aquele RPG que a gente jogou. Mas assim, a gente já falou sobre os medos da gente e tal. E eu acho que até alguém já falou aí sobre. Eu acho que basicamente várias pessoas falaram aqui sobre quando as mães da gente impediam a gente de assistir algum filme ou algum desenho e tal. Toda mãe sempre chegava na hora que a gente tava assistindo Dragon Ball Z e estavam gritando pelo nome do Mr. Satan. Se a sua mãe não chegou nesse momento, então você não teve uma infância do jeito certo. Brother, eu lembro dessa cena. Da minha mãe entrando e vendo eu passando de estação. No meu caso, era às vezes minha mãe, às vezes era minha avó. Então, assim, eu tinha 2 agravantes nesse caso, né? Mas a gente percebe que isso exerce influência. Feito eu mesmo falei que hoje muito do que eu penso, muito do que eu acredito com relação à cultura pop, vem muito da minha infância e eu devo muito à minha infância. Eu acho que se eu nunca tivesse visto na minha infância a propaganda do SBT divulgando Star Wars, eu não fosse talvez tão apaixonado feito eu sou. Porque na minha infância, eu ainda me questionava, mas como eles conseguem fazer uma filmagem no espaço, descobrir que tá tendo uma guerra no espaço e com aquele tipo enfim, com aquilo que passava na propaganda. E isso me gerou questionamentos. Hoje, inclusive, eu cheguei em casa e tinha acabado de chegar a biografia de George Lucas. Então, assim, a gente consegue perceber o quanto isso exerce influência durante toda a vida da gente. Pelo menos na minha, exerceu durante toda a minha vida. Sempre quis ter um Medabots,
Sempre quis ter um Digimon. Sou apaixonado, inclusive, por Digimon. Eric tá aí, a gente compartilha do mesmo amor, da mesma paixão por Digimon. Talvez Eric ainda muito mais do que eu. Mas como foi que a cultura pop... Inclusive, só fazendo um adendo que a gente sempre faz em todo podcast quando fala sobre isso. O Bendito Podcast não teria existido, talvez, se não fosse a nossa paixão e a nossa influência, e a influência que a cultura pop exerceu na vida da gente. Talvez o Bendito Podcast não tivesse existido. E aí eu quero saber de vocês agora. Como foi? O que é que vocês acham, primeiro, dessa influência e como foi que ela foi exercida na vida de vocês? Cara, na minha, assim, ela começou pelos clássicos, né? Assim, por assistir mesmo, desenho e tal. Eu sempre fui muito fã de Pokémon e Digimon. Eu era mais de Pokémon porque, assim, eu acho Digimon um desenho mais legal. Mas como tinha muito mais coisa de Pokémon, tipo, tinha jogo pra Nintendo, tinha carta, a galera no colégio assistia, então Tinha as isso figurinhas me envolveu mais, né, Fantástica. me envolveu mais no universo da parada, assim, né? Acho que foi minha grande porta de entrada, foi, assim, Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon e Digimon, nesse universo, assim, a partir daí que eu comecei a conhecer os videogames, aí eu comecei a pesquisar sobre videogames pra poder ir mais a fundo e saber se tinha mais jogos, e aí comecei a descobrir outros jogos que não eram mais da mesma franquia, então foi muito massa, assim, e eu vejo que hoje me moldou muito em entender lições, assim, importantes, sabe, em aprender essas lições importantes e aplicar elas de alguma maneira na minha vida, assim, hoje, talvez o meu herói favorito, talvez não, com certeza, é o Batman, assim, desde sempre, e eu vejo que muitas vezes, assim, obviamente, não é aquela pessoa que, o que é que o Batman faria nessa situação? Mas de lembrar, pô, de lições que eu aprendi assistindo o desenho da Liga da Justiça, lendo os quadrinhos do Batman, vendo o filme, eu pensava, pô, velho, isso aqui tem a ver e tal, e vai construindo até chegar no ponto que tá, assim, né, que me deixou realmente apaixonado, assim, sou uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo, porque por mais que às vezes pareça só arminhas coloridas e explosões bonitinhas, também tem ligações profundas, né, com quem a gente ajuda a gente a entender questões importantes da vida. Então, ainda tenho essa construção, assim, essas bases de lição de amizade, de objetivo, até de relações mesmo, assim, pessoais. Muitos amigos meus eu fiz por conta de gostar do mesmo desenho, de jogar Pokémon a carta junto. Então, isso fez, assim, 100% total diferença na minha vida. Desenhos animados e a cultura pop em geral, elas formaram muito o meu eu como artista, sabe? Porque eu era daquelas crianças que não apenas assistia o desenho, mas eu queria ficar desenhando os personagens. Então, eu tenho até hoje, na casa da minha família, vários desenhos guardados que eu fazia de Charizard, por exemplo, da Misty, principalmente Pokémon, que era o desenho que eu mais curtia, né? E outros, assim. E desde então, eu sempre fui muito de gostar de desenhar, de querer desenhar as coisas, e fui crescendo e aprendendo e melhorando isso. Tanto é que hoje eu não trabalho principalmente como desenhista, mas eu faço ainda alguma coisa ou outra como ilustrador e tal. Mas eu acredito que a minha profissão hoje, como diretor de arte, como designer gráfico, né, ela já é um resultado daquela minha vida lá atrás, de que eu gostava de desenhar as coisas, gostava de me envolver com arte e tudo mais, sabe? Então eu vejo que tudo isso influenciou muito na minha vida e me formou demais, né? Tanto é que, de certa forma, faz parte do que eu faço hoje para me sustentar. Eu concordo com o que Machado disse agora, representa muito também na minha experiência de vida. A cultura pop foi muito importante no desenvolvimento de quem eu sou. Então, se hoje eu também trabalho com design, se hoje eu também escrevo,
É justamente porque desde aquela época as histórias me faziam viajar muito. E eu tinha muitos livros em casa, e HQ, revistinha, história em quadrinhos, e assistia muito desenho animado. Vocês estavam falando, né, de Pokémon, Digimon. Então, voltando aqui na Criança Crente, Digimon eu nunca assisti. Pokémon eu assisti escondido, quando começou a passar na Rede TV. Mas isso aí eu já era grande. Passava assim umas 6 horas da tarde, e aí eu ficava no quarto da minha mãe com o controle da televisão na mão, assim, e botava em Pokémon. Eu fazia isso também, só que eu ficava na porta da minha mãe e a TV não tinha controle. Eu ficava pertinho da TV, tá ligado? Quando eu chegava no quarto, eu mudava de canal, botava no jornal. Nossa, Guilherme, assistindo jornal? Sim, fiquei informado, mãe. Quando eu saía, eu botava de volta em Pokémon. E quando ela me flagrava assistindo Pokémon, eu dizia, não é porque eu coloquei só pra ver, porque eu tô esperando o próximo desenho que vai passar. Era Chaotic. Porque Pokémon era do diabo, Chaotic nem tanto. Enfim. Mas aí, a cultura pop ainda assim exerceu muita influência, os heróis. Hoje em dia, por exemplo, eu sempre inicio os meus sermões, quando eu vou pregar, com alguma história de filme e alguma referência à cultura pop, e justamente para vocês perceberem, né, como foi de grande influência em quem eu sou hoje. Eu acho muito bacana. Mas eu acho que esse não é o ponto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os elementos da cultura pop do crente. Porque era diferente dos elementos da cultura pop comum. Talvez Rubinho não saiba disso. Mas quem é crente vai reconhecer algumas expressões que eu vou falar agora. Os vegetais. Crianças diante do trono. Ei, mas vem cá, os vegetais passavam no SBT. No SBT. Como você assistiu os vegetais? Furou a bolha dos crentes. Bom dia, Não só assistia, como Bom Dia e amava. Companhia. Ou era sábado animado, era Bom Dia e Companhia. Passava os vegetais. Caramba, as histórias os desenhos de Jesus da Record, vocês assistiam também? Eu não gostava muito Não, dele. porque era muito cedo. Eu era uma criança Eu que lembro, acordava mas- tarde. Eu acordava cedo pra assistir. Eu não acordava cedo nem a Tá, pau. essa velho. daqui é só pra quem é. Essa daqui é só pra alguns. Essa é pra alguns. Não se escandalizem. Mara Maravilha. Para os pequeninos. Ai, meu Deus. Caraca, boy. Conheço. Gui, você pode se surpreender bastante quando você for falando aí, eu posso conhecer vários. Inclusive, se você falar moda amarela, talvez as pessoas não reconheçam o que seja, mas eu vou reconhecer. Caramba. A criança sai foi Não. fundo, viu? A minha idade diz que Mara Maravilha vem antes de ser crente. Ela tinha programa infantil, né? Ela era a única Exato. morena que competia com as loiras dos programas infantis. Puxa. Brothers, Mara Maravilha já fez de tudo na vida dela. Já fez de tudo na vida dela. Já fez de tudo e nada deu certo. Isso não. Gente, Mara Maravilha não era da Fazenda? Oh, meu também. Deus do céu! Isso aí já é recente já, boy. Você percebe como a disparidade de idade por causa desse comentário que Israel acabou de falar. Não. Eu tô brincando, eu tô brincando. Foi piada. Eu tô brincando. Brother, Mara Maravilha é daquele núcleo cringe de cantoras gospel que faz música pra criança. Ela, Cristina Mel e... Eu tô vendo dessas duas agora. Mas É, aí que tá, Felipe. O negócio foi que antes de ela se tornar cantora gospel, ela já fazia programa pra criança. Ela sempre foi Sim, desde eu tô criança. ligado. Ela competia com Xuxa, com Angélica, com Ela Eliana. tentava competir, porque tentava, você né? dizer que ela Competir é você uma dizer que coisa muito forte. a Mara Maravilha competia. A questão é que a criança crente não podia consumir a Xuxa. Eu não podia consumir a Xuxa. Então, Oxi. assim, eu não, Xuxa tinha pacto, todo mundo sabia disso. Se você ouvisse as músicas ao contrário... Eu era uma criança assim, não tão crente, não, porque eu assistia Xuxa, assistia Disney. Não, assistia, mas sempre teve essa polêmica de Xuxa ter pacto. Sempre. Xuxa tinha Na- os Xuxa e seus patos. Mas É porque aí... ela falava como é o cara lá do céu, né? o Aí cara a de galera cima. fazia. Israel não sabe nem a frase de Xuxa, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento isso. É porque Israel já pegou Xuxa crente, cantando com a Aline Barros CD de Natal. Meu Não Deus. pegou Não, a Xuxa descendo da nave. eu tinha os VHS da Xuxa, tá? Eu tinha alguns VHS da Mas Xuxa. que boatos dizem que Xuxa começou a... Tudo deu errado justamente porque Xuxa recebeu a Aline Barros no programa dela. Ah! Dizem que É a- isso foi o início da quebra de contrato entre Xuxa e Satanês,
foi justamente a enviada do céu, Aline Barros, a profetisa, que quebrou este elo que havia, fazendo A quebradora de correntes. Sim. Para saber mais sobre isso, veja o CD do Tio Chico, tá lá no YouTube. Mas eu acabei de colocar aqui no chat, gente, a capa do DVD da fita VHS. DVD não, da fita VHS da Mara Maravilha. Assisti isso aí. Isso é pra desbloquear memórias. Gente. Ah, não, mas, gente. Eu era quem era criança de Diante do Trono já. Criança de Diante do Trono foi o que eu peguei, velho. Estou ouvindo nesse momento, inclusive, com a minha playlist aqui, Criança de Jesus. Não chega a ser cringe, tá ligado? Cringe era massa, pô. Era massa. Pô, tinha umas animação 3D, né? Os negócios. Então. Não, Crianças de Tudo é muito bom. Até hoje tem músicas que eu acho que deveriam ser cantadas na igreja, porque são músicas espetaculares. Grande, tão grande, alto, Essa tão mesmo, alto, essa Exatamente. mesmo. profundo. Pois é. Mas assim, deixa eu puxar agora, assim, pra mim, o que a cultura pop me influenciou. Acho que uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é porque se a gente tá aqui junto gravando esse podcast é porque provavelmente a cultura pop influenciou todo mundo. Afinal de contas, o que a gente debate nesse podcast é a cultura pop relacionada ao cristianismo. Então, de certa forma, todo mundo tem uma certa bagagem, uma proximidade com a cultura pop, né? Eu sempre gostei muito de desenho, de anime. Então, tipo, como eu já falei, né? Até hoje eu assisto Digimon, tô assistindo a temporada atual de Digimon. Assisto a temporada atual de Pokémon. Assisto um monte de anime que tipo, via na infância e tá voltando agora. Teve o Dragon Quest, né? Que na infância passava como Fly, o Pequeno Guerreiro, que era concorrente direto de Dragon Ball. Acompanhei todas as temporadas de Dragon Ball, inclusive a última que saiu, que foi o Super. E, enfim, é meio que até hoje eu vejo Power Rangers, enfim. Eu lembro que quando eu comecei minha entrada nos quadrinhos também foi lendo as HQs dos X-Men, que sempre foram meus heróis favoritos, assim, da Marvel. E eu lia muito Menino Maluquinho e a Turma da Mônica e os heróis brasileiros, o Power Ranger brasileiro, que Pedro chamou de Bambular, mas na época eu já lia os Combo Rangers, eu acho, não sei, do Fábio Yabu. Eu não sei se também, vocês amigo. conhecem. Eu ainda tenho uma edição. Tinham várias revistinhas, infelizmente eu não tenho, mas eu tinha várias revistinhas do Combo Rangers, inclusive, Pedro, eu fui na CCXP, acho que 2 anos atrás, eu conheci o ilustrador do Combo Rangers, eu tive que chegar pra ele e dizer assim, meu amigo, muito obrigado, que você fez muita parte da minha infância, e agradeci demais. Caramba, que lindo, Eric. Aí, era maravilhoso, viu, Machado? Aí, assim, acho que hoje eu tô muito imerso em cultura pop, principalmente no audiovisual e no musical. Acho que grande parte disso é por causa da infância, né? Assim, hoje a gente tem visto, por exemplo, vários live actions e coisa que na infância a gente só tinha a imaginação. Isso vale não só para os animes, mas até para as próprias coisas da Disney também, né? Que eu acho que a Disney, querendo ou não, por mais satânica, entre aspas, e conspiracionais que tinham contra a Disney, acho que é inegável a influência da Disney na infância de muita gente. E não só da minha geração, como da geração de Israel também, porque eu acho que o Disney Channel, Hannah Montana é Disney? Hannah Montana. Eu acho que os Feiticeiros de Waverly Place também é Disney. Então acho que pra geração de Israel, mais nova, também foi meio que muito presente. Zack Code, isso, tinha outros que eu esqueci agora, mas enfim. Brother, até o meu estudo de inglês, né? O que eu sei de inglês hoje teve uma influência da Disney, por exemplo. Eu tinha uma prima que ela tinha uma caixa assim de VHS que misturava assim, usava os desenhos da Disney para ensinar inglês para as crianças. Velho, eu ia para casa dela, passava o final de semana só assistindo esses VHS todinho. E aí isso foi me aproximando e gostando da língua e querendo aprender cada vez mais. Eric falou aí dos Combo Rangers, e eu lembro que na minha infância eu fui muito regado pelas revistas Recreio. E ainda hoje, eu até procurei aqui só pra matar a saudade mesmo, mas Rico. eu até procurei. Amigo, não era não. Rico. Depois eu explico a você, off do podcast, o motivo disso, enfim. Eu lia Cezinho. Eu entendo que Caleb quis dizer, porque na minha infância eu sempre tive essa impressão também, que a revista Recreio era pra gente em outra... Exatamente, obrigado, Caleb. Da creche pública,
no qual minha mãe trabalhava, às vezes eles mandavam, tipo, faziam doações, né? E tinha uma criança burguesa que de vez em quando enjoava dos brinquedos e a mãe mandava pra lá. E aí de vez em quando iam uns totens da revista Recreio. E Meu não dava para Deus. dar para as crianças pequenas brincarem, porque era peça miudinha, tal. Aí a mãe deixava na sala dela e eu ficava lá na sala brincando com esses totemzinhos e depois devolvia. Bicho, eu estudava em escola particular e os meninos não tinha. Ei, boy. Revista Recreio era pra burguês mesmo, porque eu ia pra revistaria e eu podia escolher, por exemplo, um gibizinho assim, R$ 3. Mas eu ficava só olhando as revistas Recreio ali de 10 conto que eu não podia comprar, sabe? Eu Eu falar que, assim, religiosamente, meus avós, eles me davam uma mesada, assim, acho que era R$ 20 por mês, quando eu era criança. Caraca, isso era uma fortuna, hein? Era uma Era. fortuna, Né? porque eu morava no interior ainda. Mas era assim, era religiosamente. Eu ganhava mesada, no outro dia, eu ia na banquinha, comprava uma revista Recreio pra mim. Pra eu não sair com fama de burguês, vocês já falaram burguês, de rico, deixa eu justificar. Eu ia falar no off depois do podcast, mas eu vou entrar no assunto pra não ficar com essa fama aqui. Eu nunca tive uma boa relação com meu pai. E aí, meu pai nunca foi um pai muito presente, só que ele sempre comprava tudo que eu pedia pra tentar suprir essa necessidade. E aí, ele sempre, toda semana, chegava com uma revista Recreio, porque era algo que eu gostava, entendeu? Não sou burguês, não sou safado, e nem tampouco sou rico. Foi somente entre aspas, por esse motivo. Tá Pior explicado agora. que eu ia falar que exatamente a única revista Recreio que eu tive era por causa disso também, né? Meus pais eram divorciados, e aí esse foi um dos presentes que meu pai deu. Esse que é um que eu lembro, né? Mas revista Recreio realmente era uma raridade gigantesca, velho, na época. Pra mim, né? Eu acho que pra vocês era ainda mais, talvez. Mas nós já falamos da nossa era, da nossa época, como crianças na igreja. No meu caso, não. Mas, e agora, gente? Como é que tá o ministério infantil na igreja da gente? Como é que tem sido? Eu vejo que. Eu não vou entrar muito no mérito, porque toda vez eu tô falando, puxando o tópico e já dando minha opinião, mas eu acho que assim, a gente tem. A gente tá vivendo em um período muito. Não sei se obscuro seria a palavra, mas a gente tá passando por um período em que precisa ter muito cuidado com as crianças. Assim como todas as demais faixas etárias, mas assim, se a gente levar em consideração que existe toda uma formação no período da infância, então se a gente levar isso em consideração, a gente pode sim, talvez, considerar a palavra obscuro como a palavra certa para ser utilizada nessa questão. Então tem que ter um cuidado muito grande. O ministério, o trabalho com crianças, o ministério infantil nas igrejas tem que ser algo muito bem trabalhado, muito bem, principalmente espiritual, né, das pessoas que vão estar lidando com essas crianças. E aí eu quero saber de vocês agora. Como é que tem sido o ministério infantil na igreja de vocês? Como é que vocês veem essas crianças na igreja de vocês? A gente vai começar com a polêmica de que os reformados defendem que a igreja deve estar no culto normal regular, enquanto outros dividem culto infantil e eu não. Traz aí pra roda essa conversa. Não, só joguei aqui, pastor, lá, é contigo, beijo. Pior que foi o Pamplona, né, que levantou esse papo aí. Eu acho que essa é uma questão complexa. Depende da realidade de cada comunidade. O ideal seria, assim, tô falando do mundo ideal, que as crianças da igreja elas fossem educadas para poderem, não educadas no sentido de mal educadas e tal, no sentido de ensinadas, né? Para poderem participar do culto e que o culto solene fosse apropriado para elas também. Mas a gente sabe que isso não acontece na prática. O ideal também seria que as igrejas tivessem escola bíblica infantil, todas as igrejas tivessem, que suprissem a necessidade de um ensino específico e as crianças pudessem estar então no culto público, mesmo que ela não absorvesse tudo, mas essa necessidade seria suprida no culto infantil e em casa com a participação dos pais, coisa que a gente também sabe que não acontece. Então, na maioria das igrejas, e inclusive aqui eu pastoreio, a gente acaba tendo que manter um culto infantil, entre aspas, em alguns domingos, não todos, para poder suprir essa necessidade. O ponto da questão de como estão, né, como as crianças, como a igreja desenvolve isso, cara, eu sugeri esse ponto na pauta porque esse é um negócio que me dá muita coceira.
é impressionante como as igrejas elas negligenciam o culto infantil, como elas negligenciam as crianças de um modo geral. É desesperador. Eu já de você ver comunidades em que a criança ela vai para a salinha para ficar brincando, para ficar pintando. Os tios e as tias muitas vezes são adolescentes da igreja sem preparo teológico nenhum, que chegam lá para contar historinha sem nenhuma ligação com o plano da redenção. E as igrejas e as pessoas nas igrejas muitas vezes têm uma extrema dificuldade de ver as crianças como elas realmente são e dar a elas o que elas realmente precisam. Esse é um grito de desespero. Nós precisamos, então, repensar o ministério infantil na nossa igreja local. E como nós, enquanto cristãos, podemos contribuir com ele. A gente falou sobre as nossas infâncias aqui, e como todos nós fomos, entre aspas, traumatizados por causa da má instrução que a gente recebia. A gente falou dos medos que a gente tinha, a gente falou dessas coisas que seriam plenamente resolvidos se na nossa salinha da igreja que nós frequentávamos tivesse um tio ou uma tia capaz de nos ensinar e tirar esses medos da gente apresentando as verdadeiras doutrinas do evangelho e da graça. Acho que eu falei demais já. Vou começar a pregar aqui, o papel de pregar hoje é de Israel. Bom, na minha igreja, em relação ao ministério infantil, a gente funciona de forma separada, né? Eu trouxe aqui, joguei na roda o lance de funcionar junto, de ser tudo, porque eu já vi muitas pessoas defendendo isso, né? Já não me aprofundei no assunto, mas confesso que, sei lá, me falta um pouco de interesse, na verdade, de ler um pouco sobre isso, a verdade é essa. Mas assim, eu já cheguei a trabalhar no Ministério Infantil, já fui um tio, né? E hoje eu não sou mais ativo lá, mas funciona aqui de forma separada, enquanto o culto regular acontece. As crianças, a minha igreja que eu faço parte, ela tem 2 prédios, né? E aí é um prédio e na frente dele é um outro prédio, atravessando a rua, e nesse outro prédio é onde funciona a atividade infantil lá. E assim, o que eu tenho visto é que sempre foi muito infantilizado, e eu sei que talvez seja redundante porque são crianças, mas sempre foi muito infantilizado a ponto de ser superficial demais, assim. E hoje eles estão tentando trazer coisas aos poucos, né? Trazer coisas do elemento do culto regular para as crianças também. Então, nem todas as músicas, por exemplo, são músicas tipo Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá. Tá ligado? Tem esse tipo de música, na verdade, tem encontrado menos espaço e tem se usado músicas mais regulares dos cultos do domingo lá, do culto dos adultos, digamos assim, as crianças também. Para trazer essa experiência do culto mesmo para o culto das crianças. Ainda não é 100%, mas é um trabalho que tem sido feito, sabe, assim, de integrar isso. As pregações não serem mais só contação de história, né? De historinha e tudo mais, de talvez serem coisas mais um pouco aprofundadas mesmo. Novamente, assim, que eu repito, não é algo que vai ser teologicamente profundo, mas de não ser nada tão superficial e de nem de tratar a criança simplesmente como sei lá, talvez eu sou mal falar isso, mas como uma pessoa meio burrinha, assim, sabe? A entender que a criança tem um papel fundamental, inclusive evangelístico, na família, meio que tentar trabalhar isso já desde a infância. Aí, assim, como eu não estou 100% por dentro das coisas, como funciona separadamente, acho que isso até é uma falha da igreja, da minha igreja, eu noto, que deveria ser algo meio que de conhecimento de todo mundo, eu acho. Talvez seja falha da igreja, talvez seja falha minha, já estou aqui jogando também, talvez eu que falho em tentar entender um pouco mais isso. Mas eu não estou tão por dentro assim. Mas das últimas vezes com quem eu conversei, dos líderes de lá, enfim, do pouco de trabalho que às vezes eles trazem, sempre tem aquela temática, né? Tipo, alguns cultos específicos que as crianças participam. Então já vi criança pregando no culto de quarta-feira, digamos assim, tá ligado? Uou. Geralmente, já vi criança conduzindo o momento de oração e essas coisas e tal. Então eu acho que a gente tem encaminhado um pouco para isso. Eu tenho um pouco de receio
e aí algo mais, é um medo particular mesmo, de que talvez, eu, por favor, entenda o que eu falar, mas talvez o movimento worship também esteja entrando na parte das crianças, sabe? E de que algumas coisas funcionem pelo movimento do emocional da coisa, de sei lá, de botar, estimular a criança de uma forma não muito racional, um pouco mais emotiva, a vivenciar algumas experiências espirituais. E não sei se está ficando claro o que eu tô falando, mas eu acho que é meio que isso mesmo. E eu queria que fosse algo um pouco mais, um equilíbrio disso, sabe assim. Mas eu acho que a gente tem caminhado por um lado bom. Mas um pouco perigoso por trazer muito desse movimento espiritual todo, assim. E mas eu acho que ainda assim a gente tem evoluído um pouco. Não sei se tá um pouco confuso porque eu estou um pouco confuso, então é isso. Não, amigo, mas deu pra entender direitinho. Inclusive, uma reflexão importante, né? Assim, como que a gente tem integrado a criança dentro do culto e como que a gente tem também levado aquilo a ser conhecido para elas também, né? Uma coisa que a gente tenta viver lá na minha igreja é justamente a gente pegar aquelas lições que são importantes, e não de uma maneira superficial, mas numa linguagem que a criança vai entender para aquilo que ela precisa saber na idade dela, e conforme ela vai ficando mais velha, ela vai se aprofundando mais naquilo, mas ela adaptar realmente sim as mensagens, as lições para a linguagem que elas querem aprender de um modo que seja tranquilo também, né? Porque é até curioso, porque parece que não mudou tanta coisa, mas mudou muita coisa em como que a gente lida com criança de, sei lá, 20 anos pra cá. Porque eu lembro como é que era na minha época que eu era do Ministério Infantil e como é que funcionava a dinâmica e tudo mais, e era super legal já. Mamãe sempre foi professora do Ministério Infantil, então a gente sempre teve esse contato muito forte em casa. Mas, por exemplo, esse ano eu trabalhei com criança em escola. Ano passado, na verdade, eu era professor de uma escola de ensino infantil. E, bicho, era muito diferente, assim, o modo como se enxerga hoje a relação com a criança e tudo mais. E que muitas vezes eu vejo que as igrejas ainda não estão acompanhando o que, por exemplo, as escolas já começam a propor sobre construção de conhecimento, sabe? Tá parecendo um papo muito filosófico, mas vai fazer sentido. Porque, realmente, assim, como o pessoal falou, às vezes parece que existe uma superficialidade ali no que é trabalhado com a criança, e você não tem realmente um aprendizado significativo daquela lição ali. Quando a gente vai ver, assim, de modo mais crítico mesmo, você vê que realmente existe, tipo assim, um floreamento, uma superficialidade muito grande naquelas lições pra coisa bobinha, assim. E não é, tipo assim, porque é uma criança que a coisa tem que ser bobinha. Ela tem que ser adaptada à linguagem dela. Às vezes é uma linguagem mais simples, mas simples não significa superficial. Não significa sem significado, né? Sem aprofundamento. Então, é um rolê bem louco, assim, né? Da gente tá pensando. Enquanto isso, você vê, por exemplo, igrejas mais dinâmicas nesse sentido, né? Que estão nessa vanguarda. Você vê que, assim, é uma estrutura surreal, velho, pra trabalhar com criança. Que é um negócio que, se alguém contasse pra mim no ministério, quando eu era uma criança, eu ia assustar, achar que aquele negócio não existe, é impossível. E aí você tem, tipo, igreja com estruturas gigantescas. Mas, claro, cada igreja tem a sua própria realidade ali, né? Cada uma trabalha com os ministérios da maneira que lhe cabe ali, né? Que ele é possível. Eu acho que é muito legal a gente atentar até para essas diferenças, assim, porque muitas vezes, por exemplo, o modo, sei lá, como a minha igreja enxerga esse trabalho é diferente do modo como a igreja do enxerga, como a igreja do Pedro vai enxergar, como a igreja do Eric enxerga. Mas tem um ponto em comum de tudo, que é integrar a criança na comunidade de fé, para ela não ser uma coisa muito separada, assim, para ela entender que ela faz parte daquela comunidade ali, que ela está sendo criada também dentro daquela família de irmãos na fé, e trabalhar com ela ali, né, nessa transição, assim, com o passar do tempo, assim, para ela entender que ela faz parte daquilo ali. Então, para mim, é uma coisa que foi muito deficitária durante um tempo,
era essa integração, assim. Parecia que a criança saía do ministério infantil, outra coisa da igreja agora. E aí não tem uma conexão entre as coisas. E aí você vai pro ministério de adolescentes, é outra igreja, você vai pro jovem, é outra igreja. E aí, às vezes você é jovem, tá naquele negócio, você passou da idade, casou, não sei o quê, e não se integrou com o restante da comunidade. Aí você faz o quê? Um beijo e vai viver sua vida. Porque falta essa integração, assim, nesse caminho, né? Então, pra mim, talvez o ponto mais legal, assim, de tratar é a integração, assim, de como construir essa caminhada. Eu acho que o que falta para que tudo isso aconteça é enxergar as crianças como pecadoras que precisam ser alcançadas por Jesus. Ter pessoas capacitadas para apresentar às crianças o evangelho. Eu recomendo desde já aqui um livro, gente, Pescadores de Crianças. Esse livro mudou a minha vida. É do Charles Spurgeon e ele é espetacular. E a gente precisa ter essa consciência de que as crianças, elas são totalmente depravadas. Não são anjinhos, não são santinhos. E que não adianta você ensinar uma criança, até na igreja mesmo, não pode mentir, não pode falar nome feio, não pode não sei o quê. Não adianta ensinar isso para ela se o coração dela não for regenerado. Não adianta a criança saber a história de Davi de ponta a ponta se ela não souber que a história de Davi aponta para Jesus Cristo. Então, nós precisamos enxergar as crianças como pecadores, e ao passo que nós enxergamos as crianças como pecadores, nós enxergamos elas como pessoas que podem, ainda na infância, ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Tem até aquele caso de Mateus em que Jesus ele repreende os discípulos, dizendo porque os discípulos eles não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. E porque elas faziam barulho, perturbavam, E então Jesus Cristo vai lá e dá um sermão violento nos discípulos. Ele chega ao ponto de dizer que vão acontecer escândalos, mas aquele que for provocar um escândalo, que fizer tropeçar um daqueles pequeninos, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Isso era Jesus defendendo a importância das crianças virem até ele e de nós, enquanto seus discípulos, sermos viabilizadores desse processo. E por que eu estou puxando isso agora? Porque a gente contou das nossas experiências de criança de igreja, a maioria de nós, e alguns contaram de suas experiências do que não foi ser uma criança de igreja. E nós, muitas vezes, alguns de nós aqui, conheceram Jesus ainda na infância. Tá o menino Jesus Israel aí como exemplo. Tá eu aqui como exemplo, Machado e Betim. Nós conhecemos Jesus ainda na infância, porque pessoas pregaram pra gente. Então, nós podemos e devemos ter essa preocupação e também trazer para essas crianças a consciência de quem é Jesus, que ele é Deus, Salvador e Rei sobre absolutamente todas as coisas. E no momento em que elas entendem que Jesus é Rei sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas vidas, elas entendem também que ele é Rei sobre o nosso mundo e a cultura pop. Pode então ser redimida já na perspectiva delas. E uma cultura pop na mente de uma criança redimida pode trazer lições espetaculares, né, Rubinho? Exatamente. Eu acho que... E aí a gente já entra no caminho seguindo já para a conclusão desse podcast. Eu acho que uma cultura pop muito bem enraizada e contextualizada. Obviamente que ninguém vai estar chegando numa criança para olhar e dizer assim: ei, isso daqui é cosmovisão cristã. Então, assim, ninguém vai chegar para uma criança falando sobre cosmovisão cristã, mas eu acho que a gente conseguindo de forma... Eu não sei se eu não sei qual a palavra certa, mas eu acho que de forma... Eu vou dizer de forma sábia, porque aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas se a gente souber ter sagacidade para chegar numa criança e dizer: olha, mas aquele herói ali que você gosta, ou então aquele joguinho ali que você tá jogando, enfim,
E falar da cosmovisão, isso pode tirar lições valiosas. E aí eu vou me referir novamente a um exemplo que eu já citei aqui. Quando eu era criança, eu via a propaganda. Quando eu via a propaganda de Star Wars, eu queria entender como aquilo era produzido. Talvez o meu subconsciente estava me tentando fazer entender sobre o trabalho do homem. O trabalho que foi desempenhado para aquele negócio ali estar sendo produzido. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer isso e eu digo a todo mundo que o trabalho de George Lucas, mesmo ele não sendo um cristão, mas é um trabalho digno de que, assim, você percebe que foi o Senhor que deu sabedoria a ele. Então, o Senhor é glorificado através do trabalho de George Lucas pela sabedoria que o Senhor deu a ele. E talvez hoje eu olhe para trás e eu veja que eu aprendi uma grande lição com o Rubinho, que era criança, e tentava entender como aquela obra era feita, sabe? Eu acho que a gente consegue extrair diversas lições da cultura pop quando a gente era criança, a gente conseguiu extrair e a gente consegue ainda hoje passar para as crianças, talvez hoje ainda mais, porque hoje em dia a gente vê uma criança grudada na tela de um celular, na tela de um computador, na frente de uma televisão, muito mais do que na época da gente. Então eu acho que é sempre bom a gente se utilizar desses argumentos, se utilizar daquilo que as crianças têm diante delas para passar a mensagem do evangelho, para mostrar. Eu nem sei quais são os desenhos que estão sendo televisionados hoje em dia, nem sei quais são os desenhos que as crianças estão acompanhando, mas tipo, eu acho que o último que eu lembro que tava no auge foi Dora Aventureira. Eu não sei, enfim, não sei. Muito tempo, Mas eu não sei, eu realmente não tô acompanhando, então vamos supor que ainda seja uma Dora Aventureira da vida, tirar alguma lição dali, sabe? E dizer, olha, mas isso daqui que a Dora tá ensinando, ou pronto, eu vou citar um exemplo agora de um canal do YouTube que eu sigo, e eles fizeram uma propaganda, o Entre Migas, fizeram a propaganda do filme, desenho, série, eu sei lá o que é, do My Little Pony. Eu não assisto, obviamente que eu não assisto. Mas se eu tivesse contato, eu também não tenho muita malemolência com criança, então, enfim. Mas se eu tivesse contato com crianças, com certeza eu tentaria observar qual é o tipo de conteúdo que ela está assistindo para tentar trazer isso. Eu digo porque às vezes que eu fui convidado para trazer alguma mensagem lá na igreja, eu sempre dou um jeito de contextualizar com a cultura pop. Eu até falei, não sei se foi no podcast mesmo, ou se foi em alguma conversa do grupo do WhatsApp, a última vez que eu fui convidado a trazer uma mensagem lá pra mocidade lá da igreja, a série que eu usei como referência foi A Maldição da Residência Rio. É uma série de terror. E talvez ninguém tenha talvez ninguém tenha a ideia de, vou citar uma série de terror. Pipipi, papapó. Velho, mas em tudo a gente consegue extrair. Pelo menos eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que em todo e qualquer tipo de conteúdo da cultura pop, a gente consegue extrair algum tipo de lição. E, tipo, é valiosíssimo pra criança. Mandaram até a foto aqui no chat do filme José do Egito. E, velho, pelo amor de Deus, eu tenho o Príncipe do Egito, desculpa. Eu me lembro de quando eu era criança, eu assisti esse filme a primeira vez quando eu tava num consultório médico. Na época, com certeza, eu não lembro da primeira vez que eu assisti, eu não lembro de nada desse filme. Mas ficou marcado pra mim que esse filme, a primeira vez que eu assisti, eu estava num consultório médico. Então, as lições que a gente tem na criança, a memória afetiva que a gente tem com a cultura pop da nossa infância, são memórias afetivas que geram consequências e vão gerar por toda a vida da gente, sabe? Sim, e eu fico pensando, boy, o seguinte: a gente viveu uma realidade onde a gente era muito proibido de assistir essas coisas, sabe? E eu acho que é importante a gente fazer o contrário. Em vez de, se a gente tem contato com uma criança, ou se a gente vai ter, quando a gente tiver filhos e tudo mais, em vez de estar proibindo elas de assistirem essas coisas, porque não sentar e assistir junto, sabe? Para ver o que a criança realmente está vendo. Porque hoje, muitas vezes, a gente vê muito esse discurso, precisamos boicotar os streams, precisamos boicotar tal canal no YouTube, tal e tal. Só que as pessoas falam disso sem saber realmente o que as crianças estão assistindo. Se realmente é necessário boicotar ou simplesmente podar, no sentido, não, meu filho, vamos, você pode assistir, mas vamos assistir um pouco menos, você está passando a tarde toda vendo esse negócio aí. Não, mas vamos assistir junto, deixa eu ver o que você está assistindo, vamos conversar sobre isso. Você entende o que essa pessoa está falando, você entende o que esse desenho está te passando,
Porque, brother, não tem como a gente livrar a criança do mundo. E quanto mais cedo a gente ensinar a ela o caminho correto, muito mais fácil vai ser para ela lidar com as questões da vida. Entende? Então, em vez da gente boicotar, em vez da gente proibir, vamos sentar, vamos ser honestos, vamos conversar, vamos esclarecer. Porque, brother, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E é melhor que seja pelos familiares, pelo irmão, pelo pai, pelo primo, do que ser pelo mundo. E a pessoa aprender de uma perspectiva errada. Exato. E até assim, a gente tem o costume de que toda lição vai ser uma lição de algo do que fazer, mas nem sempre é. Às vezes a gente pode aprender uma lição do que não fazer, de como não ser. E eu já citei aqui, exatamente, eu já citei aqui, eu acho que no primeiro podcast, eu não vou me lembrar muito bem, mas que eu amo Breaking Bad, eu sou apaixonado pela série, pra mim é a maior série de todos os tempos. Mas Walter White é o exemplo do que não ser, de como não fazer, sabe? É o exemplo da decadência humana. Então a gente não vai seguir o exemplo de Walter. A gente vai olhar pra ele como um exemplo a não ser seguido, entendeu? Eu acrescentaria só uma coisinha aí no que Machado estava falando. Ele disse, quando todo mundo tem contato com uma criança, talvez um dia vai ter quando tiver seus filhos. Eu queria deixar aqui uma recomendação, um pedido, uma súplica, uma sugestão. Talvez você que esteja ouvindo esse podcast, meu irmão, se envolva com as crianças da sua comunidade, se envolva com as crianças da sua igreja. Seja presente na vida delas. Busque se envolver com o Ministério Infantil, busque ajudar com o Ministério Infantil da sua igreja. Estude para servir lá, porque eu ainda não conheci nenhum pastor, nenhuma igreja que tenha assim, não, aqui é 100% perfeito, não precisamos de ajuda, não precisamos de ninguém, porque é uma necessidade sempre urgente. Não espere você ter filhos, não espere... E muitas vezes a gente cria uma imagem de que é para Ministério Infantil, é para as irmãs da igreja e tem que ser aquelas irmãs que são mais meiguinhas. Mas as nossas crianças no Ministério Infantil, elas precisam de referências masculinas. Muitos deles não têm o pai presente, não tem uma referência masculina em casa. Na escola só tem professora e na igreja só tem professora. E às vezes é você, irmão, que vai chegar lá e vai ser a referência que ele vai ter. Acho muito importante esse tipo de coisa. Se a gente já não estivesse falando aqui há 2 horas, eu contaria alguns testemunhos acerca disso, mas fica essa recomendação. Justamente, né, porque nós precisamos sempre aprender com as crianças também. Não apenas ensinar elas, mas também aprender. A gente cresce tanto quando está convivendo com elas e aprender com as crianças é um mandamento de Cristo. Não é, Betinho? Com certeza, velho. Esse cuidado com elas é essencial, né? Inclusive, ele tem vários mandamentos a respeito disso, na verdade, né? Tanto do cuidado com elas, do bem-estar com elas, quanto também da gente se parecer com elas. Da gente olhar pra criança e ser igual a elas e ir até os braços dele, né? Pra enxergar o mundo de uma maneira mais aberta. Essa ideia aí de como orientar a criança, de como isso faz a diferença. Eu queria citar aqui uma amiga nossa, eu acho que ela é amiga de todos nós aqui. Se não for, eu acho que só Gui não conhece ela pessoalmente, mas Brida, ela é daqui de Caruaru. Ela trabalha com crianças aqui na igreja. Na igreja Batista Remaná, que é a igreja dela. E eu acho que o trabalho que Brida faz é um trabalho sensacional. E aí essa semana ela postou um tweet que eu achei muito massa, fiquei muito reflexivo. Ela postou que deu uma Bíblia nova a uma criança da igreja dela de 6 anos, porque a dela era de histórias. E ela não estava conseguindo abrir a Bíblia quando o pastor falava no culto. Então assim, você vê que o exemplo de Brida, por exemplo, ser a professora dela, conviver com ela na igreja, abrir a Bíblia durante o culto e acompanhar a leitura, exerceu nela a influência de perceber que, mesmo tendo só 6 anos, ela queria uma Bíblia
mesmo que ela não entenda nada, mesmo que ela não leia nada aquilo que está escrito ali, mas que ela tenha uma Bíblia diferente. Que ela não vai. Tipo, na Bíblia de Brida, não vai ter os desenhos feitos tinha na antiga Bíblia dela. Então ela já gerou aquele insight, aquele feeling de olhar e dizer: não, eu quero uma Bíblia diferente, eu quero uma Bíblia que tenha todos os textos. E eu acho que esse cuidado, esse exemplo do cuidado em si, é algo muito necessário para os dias de hoje. Inclusive, até feito nesse caso que eu acabei de citar de Brida mesmo. Porque é meio que um reflexo, né? Uma criança vai olhar pra gente, para o professor que vai estar cuidando dela, dando a aula dela na salinha, e vai dizer: poxa, mas eu gosto tanto da aula da tia ou do tio e vou querer assim, ser como ele, sabe? O que ele fizer, eu vou fazer também. Às vezes a gente tem muita a impressão de que uma criança vai olhar pro coleguinha do lado e vai querer imitar o coleguinha. Mas muitas vezes a criança também vai olhar pro professor e vai querer ser igual ao professor. Então, qualquer contato, por menor que seja que a gente tiver com uma criança, e feito o Gui falou, tenha contato com as crianças da sua igreja, tenha contato realmente. Eu não tenho muito jeito para lidar com criança, eu infelizmente não tenho, mas as poucas que eu tenho, eu tento ao máximo possível demonstrar que a minha vida foi uma vida mudada através do evangelho, e assim talvez mostrar para elas, mesmo que não seja falando, e se for necessário falando também, obviamente, mas antes de mais nada eu preciso mostrar com a minha vida a mudança que Cristo fez na minha vida em si, através do evangelho. E deixa eu dar aqui um testemunho, assim, sobre trabalhar com crianças, né? O meu primeiro emprego, ele foi como professor de uma escolinha de auxílio escolar, né? Como professor de reforço. E lá eu fui professor de crianças, né? Desde quinto, sexto ano, acho. Crianças ali mais ou menos do quinto, sexto ano, até o final, nono ano, primeiro ano do ensino médio. E elas estavam ali porque precisavam melhorar suas notas, né? E muito do que você vê é que são crianças que têm um potencial enorme. São crianças que não são burras, né? Como geralmente se fala, porque elas ficam de recuperação, tiram notas ruins. São crianças que muitas vezes sofrem de falta de atenção. Elas acabam não indo bem na escola porque elas preferem bagunçar, elas preferem fazer pirraça, fazer tudo que é tipo de coisa, porque elas têm uma atenção no colégio dos outros amigos que ela não tem em casa. Então, quando elas têm um professor, elas têm alguma pessoa ali que se dedica a ensiná-las, cara, era impressionante como eu não via dificuldade nenhuma naquelas crianças. Não havia dificuldade nenhuma. Eu ensinava com atenção para elas, né, para cada uma delas, e elas respondiam numa facilidade, elas aprendiam numa facilidade. Por quê? Porque tinha alguém ali dando atenção. E foi a partir dali que eu comecei a perceber, né, como é que a gente precisa agir diferente, principalmente com crianças. Hoje em dia, muitas vezes são deixadas na frente de um computador, na frente de um tablet, na frente do celular, porque muitas vezes os pais não querem ter o trabalho, não querem ter o trabalho de cuidar, simplesmente, de dar a atenção que elas precisam. É por conta disso que elas acabam indo mal na escola, é por conta disso que elas acabam fazendo tudo que é de errado aí na vida e crescem como crianças mimadas e desobedientes e tudo mais, muitas vezes porque a gente não dá atenção para elas. Então, que justamente o que a gente falou, é muito importante a gente valorizar e tirar um momento para trabalhar com crianças na igreja, porque muitas vezes a gente pode ser o exemplo que ela não tem em casa. E isso faz toda a diferença. Totalmente. Concordo plenamente com o que você falou aí. E aí, já puxando para o último tópico da pauta, sobre a importância, né, de como nós, como os adultos, sermos como criança. Além de estar escrito na Bíblia, que é um mandamento, então a gente precisa cumprir. Eu acho que me lembrou muito. Eu tava revendo a pauta hoje e me lembrou muito um exemplo de algo que aconteceu comigo ontem, um dia antes de gravar esse podcast.
eu tava em João Pessoa, e aí eu conheci minha sobrinha de coração. Primeiro que eu fiquei muito emocionado, porque eu não me imaginava tão cedo chegar nesse momento de ver a filha de um grande amigo meu, lá de João Pessoa, nos meus braços, sabe? E eu fiquei muito emocionado mesmo quando eu vi. Ela é linda, inclusive, mas é isso. E aí, tipo, ela é uma bebê de 4 meses. E aí, quando ela veio pros meus braços, eu não tenho, como eu disse, eu não tenho jeito com criança. Então, primeiro que eu fiquei com muito medo de pegá-la. Mas os pais disseram, não, pode ficar, ela tá durinha já, ela consegue se ficar em pezinha um pouquinho e tal. Mas, obviamente, eu tinha todo um cuidado, uma atenção voltada pra criança, né? E aí, tava tocando música, e a única coisa que eu conseguia fazer pra não chamar a atenção, mas pra tentar entreter ela e brincar com ela, era levantar ela e ficar balançando pra um lado e pro outro. E aí eu vi que na medida que isso estava acontecendo, eu percebi que é muito simples, entre aspas, entenda o que eu tô querendo dizer nesse ponto, mas é muito simples ser uma criança, sabe? E ao mesmo tempo, não é. Porque ela tava, naquele momento, ela tava totalmente à minha disposição. Ela tava totalmente confiando em mim. E eu acho que é voltado para esse ponto que se encontra aquilo que tá na Bíblia, sabe? De ser como criança, é de depositar todas as nossas esperanças, todas as nossas forças, entender que a gente é totalmente dependente de outra pessoa, de alguém muito maior e que pode todas as coisas. Eu acho que é nesse aspecto, não é no sentido do entretenimento que eu pude proporcionar para Lara, mas no sentido do que Lara precisava confiar em mim, para naquele momento, sabe? Eu acho que é nesse aspecto que a Bíblia fala que a gente precisa ser como criança. E entender a pequenez da gente, a insuficiência da gente, a incapacidade e todos aqueles adjetivos negativos e, enfim, que vocês podem estar pensando por aí. Eu acho, o pastor tá aqui, pode me corrigir, mas eu acho que é nesse aspecto que a Bíblia tá falando. É para que a gente entenda que a mentalidade adulta, o corpo de adulto, ou até de um idoso, enfim, seja lá o que for, nada disso é o que deve representar e é o que nós devemos ser. Acho que a gente deve ser constantemente como criança nesse sentido, de ser totalmente dependente de Deus. Esse final de semana, inclusive, antes de gravar, eu tive uma conversa que... Gui, você não sabe disso, você tá sabendo agora, mas a conversa que eu tive com você e com Maria ali na livraria foi algo que ficou mexendo comigo durante todo o final de semana. E a gente falou muito sobre essa questão de dependência de Deus, de se fazer dependente da soberania de Deus. E eu acho que a gente volta sempre para essa ideia de ser como criança e se fazer dependente do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, seja na área espiritual, principalmente talvez na área espiritual, porque dinheiro a gente pode correr atrás, de saúde a gente pode dar um jeito, mesmo que a gente não esteja com saúde, mas a gente dá um jeito e vai no médico, toma um remédio, mas o espiritual da gente eu acho que é o ponto chave de olhar e dizer assim, depende única e exclusivamente do Senhor. É pela misericórdia e pela graça do Senhor que todos os dias eu me levanto, eu sento na minha cama, faço uma oração. É pela graça do Senhor que eu boto uma música pra ouvir e que eu sei que o Senhor tá falando comigo. A mesma coisa acontece quando eu sento com a minha Bíblia, eu vou ler, vou fazer meu momento de devocional, porque nada disso por mim mesmo eu faria. Mas é por ser dependente do Senhor que eu tenho essa constante necessidade e esse constante chamado a fazer isso. Mesmo que às vezes, e aí eu digo isso como um processo terapêutico até pra mim mesmo, mas por muitas vezes eu não quero. Eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui passa por isso. Eu já conversei com algumas pessoas daqui sobre isso e as pessoas compartilharam dessa mesma sensação. Mas exatamente pela dependência e pela necessidade de fazer isso, a gente vai lá e faz. Mas não por nós mesmos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus que é quem nos leva para fazer isso. Então eu acho que ser como criança, a gente tem muito o que aprender com as crianças nesse sentido de dependência e nos fazermos dependentes do Senhor. E ao mesmo tempo a gente tem muito o que ensinar a ela, como a gente já falou aqui durante o podcast. Amém. Prega e prega. Amém, velho, isso aí. Eu quase me emocionei aqui, né, velho? Caramba. Mas é isso aí. É muito interessante pensar sobre isso, sobre essa questão de dependência. Mas, gente, a gente... Quando eu comecei o podcast, eu disse que esse era um podcast muito sentimental pra gente. Acho que foi essa palavra, eu não lembro. Mas eu falei alguma coisa no início do podcast. Se você quiser, você pode dar um ouvido, depois você volta pra cá, enfim.
Esse podcast é muito especial e ao mesmo tempo é muito difícil. Eu tô tentando já me segurar pra não chorar. Mas esse é um podcast que, assim como na nossa infância, e aí eu vou citar um exemplo meu que eu já falei no episódio de Luca. Não, eu não participei do episódio de Luca, eu não lembro. Mas quando eu era criança, eu tive um amigo. Eu conheci, na verdade, um amigo em 2002. A gente estudou durante um ano. Um ano, meu Deus. Eu acho que 2 anos seguidos. E aí depois ele foi morar em São Paulo. A gente perdeu o contato, mas a amizade da gente permaneceu muito forte. Muito firme. É tanto que ele voltou. Hoje eu sou padrinho do casamento dele. Tenho, tipo, muito contato. A gente se ama como irmão mesmo. A gente cresceu como irmão. Porque eu não tinha irmão. Ele tinha, mas ela era muito mais velha do que ele. E, enfim, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes, na infância ou durante toda a vida, a gente precisa passar por despedidas. E às vezes a gente não tá preparado para isso. Porém, a gente entende que, como diria o querido de alguns, Tony Stark, parte da jornada é o fim. Não sei nem se eu falei a palavra certa, tô meio desorientado, mas o Bendito Podcast começou com 4 pessoas. Foi eu, Caleb, Israel, e nós estávamos desesperados para criar uma identidade visual. E aí o senhor levantou o Felipe para participar disso com a gente. Ele criou a identidade visual do Bendito Podcast, criou o logo, eu acho que o Felipe foi talvez a maior pessoa, além de nós 3, a nos incentivar e nos apoiar. E hoje, infelizmente, é o último episódio de Felipe Machado aqui com a gente. Eu não vou falar muito porque eu não aguento. Desde que ele falou no grupo que precisava se afastar, que isso tem mexido bastante comigo, porque eu entendo como um ministério que o Senhor deu a todos nós que participamos do Bendito. Mas os motivos dele são mais do que justos, gente. A amizade da gente vai continuar. Amigo, se eu já tô chorando, você vai chorar. Não, eu não quero chorar, não. Mas o Felipe tá nos deixando. Eu gostaria muito de acreditar que era um até logo. Não sei se vai ser. A gente não sabe a vontade de Deus para o dia de amanhã. Mas, em nome de todo mundo do Bendito, Felipe, você tem o seu lugar, nunca vai deixar de existir aqui. Você faz parte disso, é um ministério que não é só nosso. O Bendito Podcast não é meu, não é de Israel, não é de Caleb, de Eric, de Beto, enfim. O Bendito Podcast é de todos nós. E você faz parte dessa história, sabe? A gente não sabe onde é que o podcast vai estar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. A gente brincava no grupo que o Bendito Podcast ia ser passado para os nossos filhos. E quem sabe talvez isso realmente aconteça e seu filho, sua filha esteja aqui futuramente conversando com a gente e levando adiante o Bendito Podcast. Mas eu deixo aqui minha gratidão a você por tudo que você já fez pelo Bendito Podcast, e eu sei que você vai continuar fazendo, porque você é um grande incentivador desse podcast e de tudo que a gente faz. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Como é que a gente fala depois disso, hein? Eu tava aqui o episódio todo me preparando aqui pra falar alguma coisa. Depois dessa, não sei mais nem o que falar. Mas gente. Existem ciclos que às vezes terminam e chega um momento que eu preciso realmente me afastar, assim. Mas, né? Porque de uns tempos pra cá, quem acompanha todos os episódios sabe que eu não tenho sido tão assíduo na gravação. Tanto é que é a primeira vez que eu gravo junto com o Eric e com o Guilherme, que eles entraram já faz séculos e eu não tinha participado ainda de uma gravação com eles. E eu estou participando na gravação de despedida, que é uma coisa muito ruim da minha parte, né? Uma falta de consideração da minha parte. Mas... Fala isso não, amigo. Fala isso não. Mas é assim, a minha vida do ano passado pra cá deu uma reviravolta, assim, 180 graus. Saí do Acre, pra vir morar no Nordeste, morar em uma pessoa. E tudo mudou, velho. Tudo mudou, rotina mudou tudo. E foi se tornando cada vez mais difícil pra mim me dedicar
ao Bendito da forma como eu queria me dedicar ao Bendito. Eu acredito que realmente ele é um ministério e que a gente precisa fazer as coisas para Deus não relaxadamente. A gente precisa de uma dedicação. E é uma dedicação que eu não posso entregar hoje, sabe? E é por isso que eu tô dando meu tchau. Pode ser um até logo, pode não ser, mas é só um tchau da gravação do podcast, mas não é da vida de vocês, pode ter certeza, porque eu fiz grandes amigos aqui nesse podcast. Tanto é que, por causa do podcast, hoje eu tô na igreja que eu tô, porque conheci Israel no grupo do WhatsApp do podcast, e hoje faço parte da mesma comunidade de fé. E as experiências que esse grupo aqui me proporcionou, elas são incríveis. Semana passada eu pude conhecer pessoalmente Nicole e Beto, que foi algo muito especial para mim. Também conheci Guilherme e Pedro, Eric e Israel já conhecia, falta agora só conhecer. Débora também já conhecia, falta agora só conhecer pessoalmente Caleb, que não está mais aqui entre nós. E é isso, gente. Vocês são muito especiais para mim. E eu continuarei torcendo demais para que isso seja cada dia mais abençoador, cada dia mais especial. E é isso. Antes da gente finalizar, eu só queria dar minha palavra aqui, né? Que eu não poderia deixar. Não falei no grupo porque eu realmente queria tentar participar do episódio, falar isso pessoalmente, né? Como você mesmo falou, mano, a gente acabou ficando muito mais próximo, né? Hoje a gente tá na mesma igreja e tudo mais. E com toda certeza, e eu tava lembrando sobre isso esses dias, inclusive, um dos maiores presentes que Deus me deu nesse ano foi a sua amizade, sabe? E eu sou muito grato a Deus, primeiramente, mas muito grato também ao Ministério do Bendito por ter, né, me apresentado a você. E hoje a gente tá aí, juntos, saindo pra comer quase toda semana. Agora nem tanto, porque os tempos estão mais corridos. Os tempos mudaram. As coisas mudaram um pouco. Mas a gente sempre tá conversando no WhatsApp, assim, eu tava vendo as poucas pessoas que eu ainda falo no WhatsApp, aí tinha lá, Felipe Machado, minha namorada, não sei o que e tal. Mas... Isso porque não responde na hora, né? Demora dias. Pois é, e de verdade eu quero dizer que você é uma peça fundamental hoje na minha vida, que foi além do podcast. E isso só mostra que Deus, ele tem seus planos, que Deus, ele é soberano, que Deus, ele muda, ele cria situações, ele cria relacionamentos do nada, que esse ministério foi criado por Deus e é por isso que ele tem dado frutos, sabe? E eu acredito muito que a nossa amizade é um desses frutos. Então, véi, pode contar comigo sempre, né? Vamos continuar aí se vendo toda semana. Mas muito obrigado por todo o seu trabalho aqui no podcast também. Eu amo muito você, de verdade. Valeu, Mori. Eu acho que é isso. Amigo, primeiro e último até então podcast que eu gravo contigo, né? Mas foi ótimo. Eu tô achando que você tá saindo só por causa de mim mesmo. Brincadeira, eu tô tirando. Roubou minha piada. Olha com isso, boy. Quando eu disse que o motivo dele era mais do que justo, era pra tentar tapear isso. Porque eu não queria dizer que ele me falou isso no privado. Pois é, tivemos uma briga interna aqui, Você né? tá mentindo na frente do pastor. Ih, pastor tem mais poder. Eu e Luthier fomos a causa disso, todo mundo sabe. Agora o pastor tá mentindo. Machado foi na minha igreja dizer isso na minha cara. Brincadeira, Felipe. A gente super entende, de verdade. Não conheço você por causa do Bendito, mas eu lhe conheci acho que antes do Bendito começar, então tem tempo nisso também. A gente já compartilhou algumas coisas também. A gente conviveu bastante, ainda que virtualmente, para a gente ter um pouco de conhecimento um do outro, da história um pouco do outro, de como cada um é. Foi um privilégio, ainda que fazer parte por um período muito curto do Bendito.
Mas é muito louco pensar nisso, né? Por exemplo, eu estou falando com o Felipe que ele é um bendito, mas o Felipe trabalha comigo no dia a dia, então você vê como as coisas dão voltas assim que você não imagina, né? Acho que o Felipe no início de 2020, não lembro, em pandemia, viu as coisas dos outros grupos do WhatsApp, do Candeeiro, o Felipe se mudou para cá, para Paraíba, e aí surgiu vaga na minha empresa, e o Felipe começou a trabalhar lá, e a gente agora trabalha junto, mas é do mesmo podcast, mas também tem as coisas do Candeeiro. Eram três nichos diferentes no qual a gente se cruzava sempre, né? E o Bendito só vai ser mais um que vai ser subtraído daí, mas tem ainda outros dois, dos outros elos que foram sendo criados ao longo desse tempo. E é isso, meu velho. Bola pra frente. Tarde tem gente, bora. É isso. Eu já falei para o Machado no grupo do WhatsApp o rancor que eu tenho dele porque ele tá saindo brincadeira. que a gente compreende que existem fases da vida, momentos, e eu admiro muito o trabalho que ele desenvolveu aqui no Bendito. Eu acompanhei o Bendito por muito tempo de fora, e agora eu tinha essa grande vontade de poder gravar com ele, com o Rubinho, com todo mundo. E que bom que eu tive esse privilégio, Machado. Que bom que a gente tá gravando esse episódio de partir o coração, um episódio em que a gente fala sobre infância e fala sobre tanta coisa, né, que a gente misturou aqui com todos os clichês de infância possível, desde a gente começar falando sobre como foi o começo da nossa vida, da nossa infância, e agora a gente tá aqui falando sobre despedidas de amigos, que também marcou, como o Betinho citou Luca, e cara, você tá aqui em João Pessoa, eu tô aqui em João Pessoa, já estive na sua igreja, você já estive na minha, e vamos continuar próximos, porque amizades transcendem projetos. Poxa, que bonito, Gui. Que bonito isso que você falou. Mas eu acho que é isso, gente. É isso. Enfim. Sigam a gente em nossas redes sociais. Lembre de interagir com a gente. Gui é um nosso amigo de interação em rede social. Ele começou assim, interagindo sempre com a gente sempre teve vontade de trazer ele para gravar com a gente. Gravou uma vez, da próxima que gravou já foi sendo oficialmente do Bendito Podcast. Então, isso não é uma oferta de vaga de emprego, tá, gente? Mas Estamos assistindo currículo. Mas claro, porque o salário chega no fim da nossa conta todo fim de mês, assim, é uma coisa incrível. Com certeza, com a quantidade de patrocinador que a gente tá tendo, tá reclamando de barriga cheia. Hoje eu só vivo do Bendito, graças a Deus por isso. Pois Amém, Senhor. Exatamente. A gente recebe, Deus manda. Caiu maná do céu. Teu filho tá pronto, pai. Você sabe, teu filho tá pronto. Mas é isso, interaja com a gente, fala com a gente nas redes sociais e acho que é só isso, né? Oi, gente, até a próxima. Cheiro na alma pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Cheiro, gente. Adeus. Tchau, tchau, tchau. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes.